Bem-vindos ao Pode Isto Ser Terapia, um podcast de empoderamento e reflexão no feminino, onde vamos poder partilhar as nossas ideias e do nosso caminho. Eu sou a Inês Guerreiro. E eu sou a Joana Grilo, e isto será um espaço onde também os nossos convidados nos ajudarão a decidir se isto pode ou não pode ser terapia. Reforçamos que este conteúdo não tem qualquer fim terapêutico e é baseado exclusivamente na nossa opinião e vivência. Não se esqueçam de nos seguir no Spotify e no Instagram em pod.istoserterapia. Olá, boa tarde. Hoje temos connosco mais uma convidada, é mais um episódio de convidada. É verdade. E de quem eu tenho muito orgulho de ter aceito, de ter vindo aqui conversar connosco este cantinho tão desconhecido ainda, né? Mas que é um cantinho tão nosso. De seu nome, Cristina Pereirinha, mais conhecida por Madame Pereirinha. Então a Cristina é licenciada em Design de Interiores pela Escola Superior de Artes Decorativas, mas acima de tudo é uma mulher que eu, no meu ver, para além de empreendedora, é o exemplo que eu tenho. Eu sabia que ela ia revirar meus olhos, mas não vai mal. Porque ela é efetivamente a mulher mais agregadora que eu tive o prazer de conhecer. É sem dúvida um exemplo gigante de generosidade e empoderamento no feminino e criou uma comunidade incrível de qual eu tenho o prazer de pertencer. É mesmo um tributo. Foi com intenção. Foi com intenção, foi. Para além disto tudo, e da mulher extraordinária que vão conhecer, em setembro de 2021 foi diagnosticada com cancro da mama e em 2022, em conjunto com a Beatriz, que é igualmente uma mulher incrível, criaram a primeira revista em Portugal totalmente dedicada à oncologia e beleza da mulher num período tão difícil e tão descaracterizante como é uma doença oncológica. Esta revista tem o seu nome Oncoglam e veio também fazer jus e trazer à tona toda a tua criatividade e empreendedorismo, na minha opinião. Esta revista já é um enorme sucesso na área, né? E é totalmente dedicado ao glamour, não fosse um dos seus lemas, o cancro não é bonito, mas nós podemos ser. Então connosco, Madame Pereirinha. Podemos agora só parar um bocadinho, porque eu não estava à espera disto. Esse episódio já foi. Não estava à espera disto. Eu sei. Eu acho que é muito importante, quando entramos em contacto com mulheres que são efetivamente um exemplo de uma grande desconstrução da comunidade, ou seja, da sociedade, na minha opinião, que é, por norma, alimenta-se muito esta crença de que as mulheres são sempre umas mazinhas umas para as outras. Sim. E eu acho que é muito importante enaltecermos quando nos vamos conhecendo e percebemos que isso não é assim. Sim. E sabemos que não é uma crença que nos faz muitas vezes ser. Sim. Para que assim aconteça. E eu acho que tu és um exemplo mesmo disto. És alguém que consegue efetivamente potenciar o outro de uma forma livre e ir buscar todas as suas melhores características. Comigo isso tem acontecido, não é? Dá muito gosto fazer isso. Eu sei. Dá muito, muito gosto. E só quem te conhece sabe que isso vem mesmo de um sítio inacreditável. Dá-me o coração. Vem do coração mesmo. Não só porque... Foi uma partida. Mas agora podes-nos falar um bocadinho de ti. Eu acho que toda a gente merece conhecer-te. Sim. Bem, depois desta apresentação, o que é que eu posso dizer? Estou assim um bocadinho overwhelmed, até porque nós já conversámos sobre isto, eu tenho alguma dificuldade, não é em aceitar, é em perceber quando uma pessoa me diz que eu sou uma inspiração, ou eu de alguma forma mudei algum pensamento que estava ali mais difícil de desconstruir, e às vezes também me dizem que a forma como eu vejo alguns detalhes que são mais duros, com uma certa leveza, que acabo por inspirar de uma forma leve, alguns detalhes mais duros que vocês sabem. E então dá-me um gosto enorme, mas por outro lado sinto-me assim, de saber muito bem como reagir. Desconfortável, é verdade. É isso, eu gosto muito de dar a mão. Chego ao final do dia, deito a minha cabeça na almofada e penso assim, fico feliz por ter feito isto. Eu acho que é muito importante. A comunidade, para mim, é um conceito muito importante. Mas acho que é muito bonito. Normalmente tem menos visibilidade, não é? Eu sinto muito isso com a Inês. Muitas vezes as partilhas que a Inês fez no grupo que nós participávamos encorajaram-me a fazer as minhas. Ou em perceber que era um espaço de confiança onde eu podia ser livre. Sim. E eu acho que às vezes nós não temos essa noção do impacto que vamos tendo na vida uns dos outros. Sim. E eu acho que, desde que te conheço, já participei em 1000 coisas que me puseram completamente fora da minha zona de conforto. Sim. E às quais eu não sabia que conseguia aceder. Adorei. E não percebia que tinha essas competências. Por isso eu acho Sim. que é de louvar esse elogio vem daí, vem do seres empoderadora no real sentido da palavra. Sabes que eu tenho uma questão que nem toda a gente sabe, mas desde miúda, desde a escola, desde a preparatória, a secundária, sempre fui delegada de turma.
Já não havia papelinhos, já não era preciso. Quem é que é a Cristina? Porque eu sou pela paz e gosto que toda a gente se dê bem, esteja bem, e se eu sinto que há ali uma pessoa que está a precisar de um bocadinho mais de ajuda, de alavanco, eu gosto de ser essa pessoa. Eu vou-vos dizer, houve uma vez uma altura muito complicada no secundário de uma colega nossa de turma que, início da adolescência, que as nossas hormonas estão ali numa loucura, e essa menina transpirava, tinha cheiro. E toda a gente na turma, eu até acho que não era por mal, porque a miúda era muito querida, mas falavam muito. Ai, ela cheira mal, ai, não sei, ai, fica com ela, ai, fica tu, ai, eu não vou te partilhar isto com ela, ai, e aquilo começou a mexer muito comigo. E eu tive a chamar a garota à parte e falar com ela. E eu, com 12 anos, 12, 13 anos, estou a falar com uma colega de turma que por acaso até nem tinha grande à vontade com ela, e estou a falar sobre este assunto altamente desconfortável. Sim. Mas que no final, e eu pedi imensas desculpas, eu disse-lhe a ela, eu preciso falar contigo sobre este tema, não há volta a dar, eu vou ter que ir direto ao assunto. Eu, enquanto delegada da turma, está-me a fazer confusão ouvir colegas nossos que até gostam muito de ti, mas não querem de alguma forma partilhar, porque tu cheiras a transpiração. A garota olhou para mim e ficou branca, ainda transpirou mais. Mas o que é certo é que ela, felizmente era inteligente, foi para casa e pensou no assunto. E na aula a seguir de Educação Física, estávamos todas a arranjar-nos, a seguir a aula, e ela tira um desodorizante da mala e diz assim: alguém quer desodorizante? E eu achei aquilo maravilhoso. Sim. O que é verdade é que a partir daí nunca mais houve disse que disse, nem que fala, nem... Então eu ali com aquela idade eu pensei assim, está aqui. Passa por aqui, não é? Passa por falar aqui. diretamente. Sim. Mas de uma forma empática. Empática, sim. É verdade que, vamos a saber, nós somos seres humanos e há pessoas com quem nós nos vemos mais do que com outras. Sim. Também vos digo que há projetos com os quais eu me sinto mais identificada. Claro. E quando eu me sinto realmente identificada por um projeto, caramba, eu só não trago esse projeto comigo às costas se a dona do projeto ou o dono do projeto me disser: oh, Cristina, já chega, sossega, não quero mais. Porque eu quase como se pertencesse. Até vos posso dar o exemplo, por exemplo, das Rosinhas. A Ana Luísa, às vezes diz-me assim: ai, olha, obrigada, e obrigada. Pá, acaba com essa história de obrigada. Porque eu não sou obrigada a nada. Eu vou fazer uma apresentação ali àquele sítio sobre o Oncoglam. E eu acho lindo. Olhem, têm aqui as Rosinhas, falarem vocês, não querem convidar também? E a Ana já me diz: ai, obrigada. Não, eu faço Para quem não isto de conhece, coração. as Rosinhas têm um projeto incrível. Exato. Que fazem próteses artesanais com alpista, pássaros e meias de vidro Mousse. para mulheres que não conseguem comprar as próteses Sim, externas, exteriores, de silicone, sim, as maminhas. e usam, e são super confortáveis, e é um projeto mesmo São bonito. completamente gratuitas, são muito confortáveis. Gratuitas vão estar. Elas têm pensado imenso nestas maminhas, de tal maneira que já dá para usar as maminhas na praia, na piscina, podem molhá-las sem problema nenhum, já não há o problema de germinarem. É verdade, é verdade. E tem umas camisolas ótimas que podem comprar, que são Exato. incríveis e podem ajudá-las a manter o projeto. É verdade. E Obrigada, Ana, não Joana. sei, mas eu quero uma branca. E tenho realmente muito gosto em fazer isto, em saber que, por exemplo, ia acontecer a Oncoempatia. E entretanto eu pensei, vamos ter a Oncoempatia na revista. Felizmente tenho aqui uma parceira comigo, a Beatriz, com o Oncoglam, que ela também, se eu mato, ela esfola. Também temos um espaço que é o OncoWorld, e portanto aí então nós precisamos muito falar nesses projetos que surgem. Mas quando eu ouvi falar no Oncoempatia, sem querer eu comecei a pensar, calma lá, eu tenho uma amiga que trabalha num canal de televisão, que às vezes eu mando mensagem: olha, não achas interessante falar sobre este assunto ou este? Olha, tenho uma menina pode falar sobre este tema ou sobre aquele. De alguma forma também desmistificarmos aqui um bocadinho o cancro, o que é que está à volta desta palavra horrível, com testemunhos de outras mulheres. E pensei, por que não falar com a Joana, menina inteligente, que eu gosto muito, que teve aqui uma espinha dorsal para decidir fazer uma operação que fez, e falar dela num canal de televisão, em público, para toda a gente ouvir, e porque não depois também ela falar não com empatia. Falarmos também sobre este projeto. Se ali 2 em 1 interessante. Vendi essa ideia à repórter e ela achou: Cristina, fantástico, dá-me o contacto da Joana. Sei lá, mas 6, 7 mulheres que já dei o contacto para ir à televisão e para falarem das suas experiências enquanto doentes oncológicas e mais além, os projetos que também têm. Sim. E isso dá-me um gosto enorme. Muito bom.
Mas eu percebo que possa ser, não é difícil, mas que seja estranho e desconfortável verem-se como inspiração, Sim. mas é de facto pouco comum haver essa empatia e haver essa forma de expor o outro por aquilo que ele é de bom. Não é? O que eu sinto muitas vezes é que, e como a Joana dizia, acaba por ser muito competitivo, e mesmo nós já falámos sobre isto, a educação que temos acaba sempre por ser, sempre não, dependendo dos sítios, sim, mais competitivo. Sim, e nas mulheres isso acontece muito. Exato. E portanto é sempre estranho, pelo menos para mim, quando alguém, ou começou a ser estranho, quando comecei a ver que havia, principalmente entre as mulheres, esta partilha, e a Joana é um exemplo disto, faz isto de uma forma muito intuitiva, muito orgânica, e de repente partilha uma série de experiências ou de situações que acontecem com diferentes pessoas, e aquilo é tão genuíno, e para mim isso era uma novidade, porque a ideia que eu tinha era que olhava, mas segue caminho, está a seguir bem, segue caminho, mas eu não fazia nada para alimentar ou para, não necessariamente ajudar, mas para honrar e dar apoio àquela pessoa que estava a fazer uma coisa que para ela era boa, independentemente de ser para outras pessoas. E eu acho que isso ainda é pouco comum. Portanto, não me espanta, porque eu muitas vezes coloco no outro papel de olhar para alguém e pensar bolas, que inspiração, inspirou-me mesmo em diferentes alturas e hoje em dia não me coíbo de dizer isso às pessoas, e eu acho que tem muito a ver com isso, porque não é assim tão comum. Não é comum com 12 anos ter a capacidade de se falar com uma colega para dizer isso, porque das duas uma, íamos continuar a falar por trás, digamos assim, mas ter essa capacidade empática, e quando eu digo que não é comum é porque de facto aos 12 anos há estratégias que nós ainda não temos. E a parte da empatia, muitas das vezes nem em adulto nós conseguimos trabalhar e é difícil. Mas é aí é que está a questão. Eu tenho muita dificuldade em ouvir falar mal, do burburinho, eu sinto-me muito desconfortável num ambiente assim. Principalmente se for uma pessoa de quem eu gosto. Eu tenho muita dificuldade. Ainda na altura da escola, a minha melhor amiga da primária, que o mês passado eu fui à festa de aniversário da filha, então imaginem, temos uma amizade assim já com 20, quase 30 anos. Aliás, mais de 30 anos, na verdade. Nós conhecemos com 9, eu tenho 45, imagina, tem mais, pronto, agora foi tudo. Agora desculpa. Mentira, tenho muito orgulho da minha idade. E a Ana teve alguma dificuldade também em entrar na escola, em se relacionar, e eu na escola, vocês perceberam, se eu era convidada sempre para ser delegada de turma, não é que eu fosse a estrela da escola de longe, mas tinha a minha posição na turma. Sim. E eu comecei a ser a melhor amiga, porque eu gosto mesmo muito dela, gosto mesmo muito da Ana. E as pessoas começaram a ver e a perceber que, calma lá, se a Cristina é amiga da Ana, vamos aqui dar ela ainda passou ali um bocadinho as passinhas. E eu fiz um trabalho muito grande com ela e dei-lhe a mão, por exemplo, dava pontapés na mochila dela e ficava louca. Então trocámos de mochila, eu comecei a usar a mochila dela e ela a minha. Ai, de quem me desse um pontapé na mochila. Ninguém usava uma coisa dessas. Eu lembro-me que as minhas irmãs chamavam-me uma defensora dos pobres e oprimidos. Sim. Eu sou pelos desprotegidos. Desde neste sentido, que havia uma criança especial na minha turma e como nunca ninguém queria, eu antecipava isso. Como eu já tinha sentido aquilo, quando tu és escolhida para os grupos de educação física e ficas sempre no fim, eu já tinha sentido aquele desconforto. A coisa que para mim ainda hoje eu sinto fisicamente este desconforto, que é quando há uma coisa em que algum miúdo vai ser escolhido e tu começas a ver o movimento, eu tenho que agir, não sou capaz de não agir, sabes? Porque eu já senti aquele desconforto e aquilo é uma coisa que me ativa. Mas eu não, Joana, eu nunca fui. Mas eu ficava sempre, eu antecipava ficar com ele, imagina, nos desfiles de carnaval ou nas coisas da escola, para que ele não sentisse aquele desconforto, porque ele nunca chegasse a sentir. E eu lembro-me de fazer isso muitas vezes. Mas eu não tenho isso, eu nunca tive isso, eu nunca fui a última, sempre era das primeiras. Sim, não passaste por esse papel, não é? Mas eu era mãe de esporto, eu consigo perceber porque é que era. Eu também não. E agora eu não conto nada, mas era muito chato ficar com a fim. Mas, apesar de nunca ter vivido isso, na verdade, eu olhava e disse, isto não pode acontecer. Os meus pais sempre me explicaram muito bem o que é que pode ser e o que é que não pode. A minha mãe não é um general. Mas, atenção, eu também tenho o reverso da medalha. Se vocês perguntarem ao meu marido, ele vai dizer que eu sou um diabo em pele de cordão. Porque eu também, quando tenho que chamar a atenção, eu chamo. E muitas vezes, sendo impiedade, posso ser também dura. São características. Pronto. Temos aprendido isso, que são características. Toda a gente tem o outro, um lado e o outro. Vou-vos dizer que porque eu também sou muito exigente comigo.
E também espero muito essa exigência dos outros. E profissionalmente, eu terminei a faculdade, fui trabalhar para um ateliê de arquitetura, de design de interiores, odiei. Eu não tenho capacidade para lidar com o público, com muita gente a opinar sobre um trabalho que eu estou a fazer. E, portanto, eu tive que, ao final de um ano, tive que sair desse ateliê, dessa loja ateliê, e fui trabalhar como comercial. E aos 23 anos, de repente, eu tenho um carro nas mãos, uma listagem de ateliês de arquitetura, porque eu, entretanto, especializei mais em iluminação, e eu visitava todos esses ateliês para fazer, então, os meus projetos de iluminação e, obviamente, depois vender esse material. Eu, de repente, com 23 anos, tenho um mapa de Lisboa nas mãos e tenho que ir bater à porta de arquitetos para trabalharem comigo, para eu lhes fazer os projetos de iluminação. Eu, de repente, tive que olhar-me ao espelho e pensar assim, como é que eu vou ter coragem para ligar, apresentar-me, fazer com que a pessoa me queira conhecer e conhecer as minhas capacidades e o meu trabalho com 23 anos. Não foi nada fácil. Acredito. Mas eu tenho uma característica que às vezes é muito boa, outras vezes é péssima, que é eu sou muito ambiciosa. Isso é ótimo. É ótimo quando está bem direcionado, quando começa a ser já um bocadinho desmedido, eu sofro imenso. E eu pus a minha carreira profissional sempre à frente da minha carreira, não é carreira familiar, atenção, não é? Sim. Mas eu sempre tive muitos objetivos na minha vida e sempre quis muito chegar a esses objetivos. E muitas vezes fui deixando a minha vida de amiga, social, familiar, muito para trás. Mas caramba, eu tinha de ser melhor a fazer aquele trabalho. Até que chegou ao ponto em que eu agora quero fazer isto para mim. Já não quero mais trabalhar para outra empresa. Então eu quero ser empresária. Eu vou abrir a minha empresa. Inicialmente começámos com 2 pessoas. Ao final de 2 anos já éramos 3. Depois já éramos 5. Depois já éramos 10. Já éramos 15, e eu durante os 12 anos da Get Bliss, que é uma empresa que produz, quando se tem produção as coisas, eu sinto que são um bocadinho mais complicadas. Eu de repente comecei a comer de uma forma doida, esqueci-me imenso de mim, esqueci-me imenso da minha família, e quando eu estava quase a chegar àquele ponto de eu agora vou ter que começar a abrandar para dar mais colinho ao meu filho, ao meu marido, aos meus amigos, a pensar o que é que eu quero realmente fazer da minha vida e não a pensar do que é que eu quero fazer da minha vida daqui a 40 anos, não, é no imediato. Nós temos uma mania enorme, eu então venho no topo da lista, fazer aquele exercício de o que é que eu quero ser daqui a 10 anos, o que é que eu quero conquistar daqui a 20, que disparate tão grande. Que é um peso tão grande, eu quero chegar àquilo que eu ambicionei. Eu disse para mim própria que quando eu chegasse aos 30 ou aos 35 eu ia ter isto, ia conseguir aquilo. Isto é um cansaço enorme. Que nós não temos que passar por este cansaço enorme. Mas ganhaste essa consciência no momento em que... Ganhei essa consciência 6 meses antes de ser diagnosticada com cancro. Que galo. Percebo porque eu tenho umas 2 trabalhos, é um ritmo alucinante, passei o Covid todo, né, a trabalhar, aquele stress, aquele desgaste imenso. Já tinha havido muitos diagnósticos na minha equipa e há um em particular que aconteceu em abril. Eu fui diagnosticada em julho de 2021 e em abril há um diagnóstico de alguém muito próximo de mim na minha equipa e eu não sei explicar como nem porquê. Mas naquele momento bateu-me algo em mim e eu pensei, eu vou ter que fazer exames. E eu já tinha feito exames. E aparentemente estava tudo bem, mas eu sabia que eu tinha que repetir antes de explicar como nem porquê. Eu fui ter com a minha médica e repeti. E eu lembro-me disso que estás a dizer, porque acho que foi a única vez que eu senti... Eu, quando saí do Instituto de Tecnologia, já tinha a certeza absoluta de tudo o que estava a acontecer, não é? Trabalho na área, não é? E havia informação que a senhora, por mais que quisesse, não me ia conseguir ocultar. Claro. E eu senti algum constrangimento da parte dela e tive que pedir para ela me explicar tudo o que estava a acontecer, não é? Porque se eu teria que ser rápida, não poderia ficar à espera de um relatório. E eu lembro-me quando agarrei naquilo e saí, o primeiro teste foi como é que eu vou contar isto? Porque eu sou muito carregada de peso sozinha. Sim. Mas quando saí do Instituto de Tecnologia, ali na Gago Coutinho, vinha para até casa. Sim. E a minha irmã encontrou-se comigo a meio do caminho porque eu disse, não, eu vou partilhar isto. E eu partilhei e disse, isto está a acontecer. A gente dizia, não, mas tu ainda não sabes. Eu sei. E eu lembro quando cheguei ao pé da minha irmã, olhei para ela e disse isto, que pode parecer muito duro, mas que foi mesmo aquilo que eu senti, que foi, não, eu não vou morrer sem ser feliz. É que eu não vou, eu recuso-me. Exato. De repente tu pensas assim, mas eu tenho tanta coisa ainda para fazer. Estes últimos 3 anos não contaram para ninguém, quer dizer, tipo, exato. como? Sim. E sabes que no ano de 2019 foi mega. Profissionalmente foi mega. Eu consegui atingir tudo aquilo que eu queria. Trabalhei que nem um cão, mas eu consegui chegar a tudo o que eu queria. De repente, chegamos a 2020, em março, para tudo, fecha tudo. Eu vinha com uma embalagem enorme. Eu dou por mim em casa, o meu filho no primeiro ano
a aprender a ler e a escrever, e eu estou sentada em casa com o garoto a dizer-lhe a ele, olha, tu agora não podes brincar como brincavas antes. Como brincava antes. Tu agora tens de sentar a aprender, e eu com o meu computador a enviar e-mails a clientes meus e toda a gente a responder-me a dizer que agora não há nada, agora vamos cancelar tudo, agora não fazemos nada, agora não fazemos nada. E eu a chorar, mas como assim? O mundo está a parar, eu tenho tanto que fazer. Eu estou a chorar porque eu quero trabalhar, porque eu quero continuar neste embalo que eu trago desde 2019. Mas sentias que esse embalo também te... Não podia continuar. Sim, eu acho que não podia De continuar maneira de nenhuma. todo, também acho que foi para mim o maior abrolhos. Mas sentes que isso te... A gente ainda não chegou à frase. Mas sentes que isso era um escape que usavas ou era um escape, vício? sem dúvida, sim, era um escape. Não escondo que me dava, chegava ao final do ano, em janeiro fazia sempre o meu kick-off, que era o meu plano para o meu plano para os 12 meses. O que é que eu queria faturar nos 12 meses, que clientes é que eu queria chegar, como é que eu conseguia, eu gosto muito desta estratégia de conseguir envolver um possível cliente e trazê-lo, dá-me um gozo enorme fazer isto. E, portanto, eu tinha isso tão fechado, esses meus objetivos durante os 12 meses tão fechados, que eu vivia completamente, esses 12 meses, eu só descansava na semana, entre Natal e a passagem de ano. Era a semana que eu me permitia a descansar. É que a palavra é essa mesmo, é Que me permitia a descansar. Mesmo de férias, em julho, em agosto, na praia, eu chegava a ir à praia, não levar nada para apontar, um cliente ligava-me e eu limpava a areia da praia e com o dedo escrevia na areia e tirava uma fotografia para não me esquecer. Portanto, isto tinha que acabar, não ia dar. Dizer-nos a palavra cancro pode... Mas eu acho que tu empatizas em relação a isto. Não precisa de ser cancro. Não precisa, claro. Não. Aqui a questão é que isto acontece, na grande generalidade, da nossa sociedade. Sim, e é sempre aquela sensação de eu tinha um comboio em andamento, que estava completamente descarrilado, né? E de repente a vida trouxe uma parede. Sim. Eu acho que a única diferença é o que é que faz isso como vai parar. Há pessoas em que é uma doença, há outras, no meu caso, que não chegou a ser doença porque foi diagnosticado muito cedo. Eu tive um princípio de burnout e foi diagnosticado muito cedo porque era acompanhada, coincidiu. E outras pessoas, se calhar, ainda não despertou, mas não tem que ser necessariamente É aquela frase que a gente disse na anterior. Não seja preciso vir o susto para que... Exatamente, sim. Porque essa analogia foi muito interessante. Do comboio, eu vinha completamente num alfa pendular. O que é que eu fazia? O meu alfa pendular, quando curvava, é que curvava a 300 à hora. Não pode. Porque pode realmente descarrilar. Até que eu cheguei a uma curva, descarrilou e parou. E eu vou-vos dizer que quando eu recebi o diagnóstico, na minha cabeça foi logo, eu posso mesmo morrer. Eu posso mesmo. Mas... logo a seguir foi a minha empresa. Eu continuei, se me perguntar assim, mas tu deixaste de trabalhar para te focares, obviamente, na tua cura. Sim e não, porque eu não podia deixar completamente. Portanto, tudo o que fosse a primeira conversa com o cliente, eu fazia ainda. Eu cheguei a ter uma reunião por telefone no cadeirão da químio, porque as primeiras 12 brancas eu andava fresca e fofa. Eu até fazia exercício. Eu pensava assim, se isto for assim, que as pessoas estão todas doidas. Mas como assim? Se a quimioterapia é isto? Então deram-me um saco enorme de SOS de comprimidos para tudo e mais alguma coisa. À 10ª branca é que eu comecei a ver assim um bocado mais as coisas mais torcidas, mais dificuldade em guiar, já não era assim tão rápida nos meus movimentos, já me enjoava assim um bocadinho mais os cheiros, mas a quimioterapia é isto. Não é assim tão difícil. Até que entretanto chegam as vermelhas, não é? E tudo acabou. Mas para mim, mesmo pior do que as vermelhas, é o senhor filgastrin. Injeção que se faz para a estimulação dos glóbulos. Mas eu quando falo nas vermelhas, eu falo tudo o que engloba as vermelhas. O pacote inteiro. Tanto que, quando eu terminei as brancas, a minha médica disse-me assim, Cristina, agora vais esperar 2 semanas. Eu gosto muito da minha médica, ela é médica muito ponderada. Eu sinto que ela sai muito da zona... Eu é que a tiro da zona de conforto dela. Porque ela diz-me assim, bom, tu terminaste agora muito bem as 12 brancas, vais começar agora a fazer as vermelhas, tens 2 semanas para descansar o teu corpo. E eu disse assim, 2 semanas? Como assim 2 semanas? Daniela, que loucura, 2 semanas. Eu quero fazer já na próxima semana a vermelho, para mim fazer até já amanhã. E ela diz-me assim, não, então vamos esperar 1 semana e tu começas. E agora,
quando me mandam mensagens a perguntar, então, madame, que é uma coisa que eu acho maravilhosa, como é que foram as vermelhas? Esperaste 2 semanas? Fizeste logo a seguir? E eu digo assim, não façam o que eu faço. Exato. Esperem as 2. Por alguma razão o protocolo diz para se esperar as 2 semanas, porque o corpo convém corpo realmente que ele precisa descanse. Apesar de ele ser uma máquina incrível, não é? Que se consegue reinventar. Sim, eu agradeço muito. Eu costumo Eu fazer também. isto ao meu corpo, porque é uma máquina, sim. E mesmo depois de tudo isto, eu doseio muito o meu trabalho. Eu já não faço aqueles objetivos anuais de maneira nenhuma. Eu agora vivo o dia. Se conseguir angariar um trabalho para a minha empresa, ótimo. Se não conseguir, ótimo na mesma. Não pode acontecer todos os dias, não é? Eu tenho que arranjar, eu tenho que ter trabalho. Mas já não me massacro. Já não, por exemplo, estava ali numa luta para conseguir ganhar aquele trabalho. Não conseguia ganhar. Caraças. Ai, a expectativa que eu tinha com isto. Vou, mas é comer aqui um bolinho com um chazinho que eu estou a precisar. Como depois, bem, consegui entrar neste cliente para fazer este trabalho mega que o meu portfólio vai. Ai, meu Deus, que eu devo pôr isto no meu currículo. Deus, estou de parabéns. Ai, onde é que eu vou comer hoje? Mas faz muito parte da comunidade portuguesa, não é? Tipo, as comemorações ou as tristezas são à mesa. Sim, não é? sim, E o facto do convívio ter que ter sempre a refeição, Sim. o que não serve, obviamente, desculpa Não. para depois, é verdade. Inês, Nós eu nem somos... precisava de convívio, eu ia sozinha, sem problema nenhum, eu não precisava de convívio, não, eu celebrava sozinha. Mas tendencialmente sim, temos esta... Claro, eu não tenho conhecimento suficiente de outras culturas, mas o que eu sinto da portuguesa é que a comida tem um peso emocional gigante. Bastante. Por exemplo, nós temos rituais em funerais, não é? Em que comem. Nós não temos essa cultura. Por exemplo, a tristeza para nós não é necessariamente... Pode ser na solidão, não vejo a tristeza como uma forma de... Mas a alegria é. Depois são vários dias ou várias alturas em que o Natal não é um dia, são 2 ou 3 em que andamos ali. Depois são os casamentos, restos. nós estamos ali uma semana entre o Natal e a passagem de ano, tu não sabes que dia que estás. Tu não sabes se é terça, se é 27, se é 31, se é... Eu só sei que de 24 para 25 eu tenho um jantar de família e sei que de 30 para 31 tenho a passagem de ano. O que se passa depois ali a meio... E o que se vai comer ao longo dessa semana. Está tudo certo. E a pessoa já parte para lá a pensar que eu tenho que ir comprar alguma coisa para ficar se a digestão não fica. Eu por acaso tenho não a dizer que a maior nisso, parte das pessoas faz a lista antes da consoada. eu trabalho lá, sei. Eu por acaso nunca tive esse hábito, mas sim, a comida é sem dúvida um conforto, emocionalmente. Mas a questão é que para mim estava para os dois lados. Tanto que eu cheguei ao bonito número de 73 quilos e achei que a 2 semanas de fazer 40 anos, e realmente há coisas... A 2 semanas de eu fazer 40 anos, eu pensei assim, vou entrar nos 40, e eu dos 40 aos 50, estes 10 anos, eu quero que sejam altamente intensos, porque os 40 são os novos 30. Porque depois eu não sei se a partir dos 50 eu vou ter esta vontade de viver a minha vida com a mesma intensidade. Portanto, eu quero fazer uma dieta, quero me ver ao espelho, quero experimentar esta roupa na Zara, que tem sempre uns tamanhos teeny-weeny, e quero me sentir bonita, e não quero ver ao espelho e dar assim, Cristina, tens que emagrecer. Não, eu quero levar isto a sério. E se eu vou levar a sério um programa de perda de peso, então isto vai ser para o resto da minha vida. Porque não dá para pensar assim, vou fazer uma dieta, vou chegar aos 50 quilos e pronto, já está. E depois não vai dar. Eu tinha metido na minha cabeça que se eu chegar ao peso que eu queria, tem que ser até o fim dos meus dias. Tenho que levar isso como um compromisso. Sempre. Não é só ter chegar àquele número. Depois eu chego àquele número, aconteceu várias vezes. Eu depois cheguei àquele número, está ótimo, pronto, já cheguei. Agora deixa ir, corre mal. Eu vou levar isto realmente a sério. Eu vou dizer uma coisa, o meu nutricionista olhou para mim ainda com um bocadinho, está bem, vai lá andando. E eu disse a ele, doutor, isto está séria. Até ao dia em que eu fechar os meus olhinhos. A sério. Porque eu só assim é que me consigo comprometer comigo. E ele disse-me, está bem, então vamos lá fazer isso. E eu, de facto, consegui perder 15 quilos. Dediquei-me, não há hipótese, a treinar, em ter uma alimentação o mais cuidada possível. Portanto, eu quando entrei como diagnosticada, eu achei que realmente a minha alimentação tinha que ser diferente. Mas não foi muito mais diferente, porque eu já tinha essa desde os meus 40 anos, fui diagnosticada com 43. Portanto, eu há 3 anos que tinha uma alimentação relativamente saudável. Eu só cheguei depois e tornei-me realmente militar e nessas 12 brancas eu fechei realmente a boca.
não há como dizer isto de outra maneira. Se me perguntam, mas não tinhas fome? Ai, tinha fome, sim, mas não comia. Preferia sair de casa e fazer uma coisa qualquer. Ir andar, ir beber um chá, mas só bebia o chá mesmo. Cheguei às vermelhas e eu não conseguia comer nada. E perdi muito peso. De tal maneira que não sei conseguir fazer os tratamentos na data que deveria fazer. Mas eu disse isto para mim e fiz um pacto com uma amiga minha, porque isto a dois é muito mais fácil. E nós as duas, a minha Pipinha, nós as duas demos a mão e dissemos mais fácil para sempre. E ela começou exatamente na mesma altura que eu. Eu fui há 2 semanas fazer os 40 anos e tenho mantido há 5 anos com os meus 54, 55 quilos, 54, 55, às vezes na altura dos exames não, eu não consigo, eu sou seguida pela doutora Luzia, que é psicóloga, e eu não consigo, na altura em que eu estou a fazer os exames de rotina, eu perco sempre peso, sempre, porque eu não consigo comer, eu fico muito enjoada. Há um exame então que mexe muito comigo, muito comigo. Com 3 letrinhas apenas se diz a palavra PET. Em junho a minha médica disse-me que em novembro eu vou fazer um PET. Eu vou-vos dizer que desde junho que eu não durmo descansada. Eu tenho muita dificuldade com este exame. É muito difícil, eu acho que se calhar, não sei se tu sentes isso, mas há sempre aquela ideia de, pronto, agora já passaste por estas coisas todas, agora vai ser mais fácil, não é não? O pós é muito mais difícil do que aquele momento, porque por mais duro, eu acho que a quimio tem muita representatividade, não é? Porque traz-te uma grande transformação física e é inevitável que o outro te veja que tu estás doente. E porque tens dor realmente. Eu tive realmente dor. Eu tive dor. Mas, por exemplo, para mim a rádio foi um desafio gigantesco e a maior parte das pessoas não fala sobre a... Eu costumo dizer, para mim a radioterapia foi um passeio no campo onde eu apanhei flores. Para mim as vermelhas eu nunca mais me vou esquecer. Nunca mais. Mas a quimio ainda tem outra coisa que às vezes a gente não pensa, que é, imagina, a maioria, há casos em que não acontecem, que há coisas que ficam permanentes, mas a maioria dos efeitos são de transição. Ou seja, quando o corpo perde a toxicidade, tu vais recuperando a tua função. Na rádio, às vezes não se vê isso dessa forma, e agora vou falar de uma forma muito pouco elaborada, é uma queimadura num sítio específico, não é? Tipo, há uma agregação do tecido, há toda uma data de alterações que são permanentes. São mesmo permanentes. E não se fala sobre isso. Eu tive um azar dos diabos, não é? Pertencia àquele 1% em que eu fiz uma queimadura gigantesca que não passava com nada. Eu fiquei tanto com a mama queimada como com as costas. A parte pior foi mesmo o esófago, que eu fiquei mesmo com disfagia e eu não conseguia beber água. Ia tomar hormonoterapia. Por isso é que neste processo, realmente cada pessoa é uma pessoa. Eu acho que todas as conversas sobre isto que sirvam para desmontar grandes estigmas, eu acho que são todas válidas, não é? As doenças não se comparam. Não se pode comparar. Por mais que eu possa ter feito o mesmo protocolo de tratamento que tu fizeste, os nossos tumores não são iguais. Por uma única razão. Porque tu és a Cristina e sou a Joana. Claro. E o meu corpo vai reagir de uma forma que o teu não vai reagir. E vice-versa. Pode haver muitas coisas em comum, mas eu acho que isto é, na oncologia, para mim, o maior flagelo, que é a comparação. As pessoas comparam tudo e sofrem horrores por acharem que tu estás a fazer aquilo, mas eu não estou a fazer e o meu tratamento também é igual ao teu, mas o tumor não é igual. Não é? Por isso é que eu tenho muita dificuldade quando me perguntam, Cristina, como é que foi mas conta-me lá. Mas e as vermelhas, como é que foi? E eu digo sempre, atenção, é muita responsabilidade, não é? É muita responsabilidade, sim. Porque eu digo assim, atenção, eu reagi desta forma. Enquanto que as 12 brancas, eu estive ótima. A partir da 10ª, 11ª, 12ª, eu vou-vos dizer que realmente eu não vi lá muito bem. Sentia assim umas névoas e guiava à noite. Para mim guiar era muito complicado. Mas, caramba, eu sempre fiz a minha vida. Sem problema. As vermelhas é aquilo que eu já vos disse. Mas quantas pessoas eu não conheço que sofreram tanto nas brancas e as vermelhas foram tão mais fáceis? Sim. Que as brancas podem ter características complicadas. Muito complicadas. Exato. Nós tivemos sorte. As pessoas tiveram alergias horríveis. E as pessoas caem para os pés. Exato. Estava a pensar, mas também não acham que isso não tem a ver com o facto de haver tanta gente, se calhar não tanto nesta doença, eu acho que se calhar noutros temas existe mais, esta ideia de eu fiz, eu consegui, basta fazer igual e toda a gente consegue. Eu tenho uma opinião muito particular. Primeiro, eu acho que a doença ainda é vista como o caminho das pedras. Não é? Sim. E que quem vence este caminho das pedras é um herói. Eu não tenho essa visão nem nunca tive. Eu acho que vem um bocadinho daí. Depois também tem a ver, se falarmos só do cancro da mama, é um estigma gigantesco para uma mulher.
uma mulher passa por alterações físicas gigantes. Sim, mas que é uma não grande são assim tão inovação. conhecidas. Há bocado tu falavas, a quimio é algo que, se calhar, o que eu entendi foi quem não teve reconhece porque há, eu acho que, imagina, um aspecto. Quando tu tens a quimio, tu vais perder todas as pilosidades, não é? Vais perder o Sim, cabelo, sim, as pestanas, sim, as sobrancelhas. Mas isso é a única coisa que tem impacto nas outras pessoas que estão a ver. Mas em ti tem muito impacto. Pronto, Depende de onde é que tu estás. Que as pessoas não conseguem aceder porque não estão lá. Eu não é? acho que depois tudo depende assim, olha, depende do sítio onde tu estás. E eu falo tranquilamente com a Cristina porque já partilhámos alguma parte para ela. A parte física da imagem teve mais impacto do que teve em mim. Sim. Porque eu acho que eu venho de um outro lado, que é aqui que eu acho que eu tive privilégio nesse sentido, que é, eu trabalhava no grosso onde a maioria não trabalha, não é? Eu preparava quimioterapia, eu tinha contacto com a doença e com as alterações físicas da doença, ou seja, estava um bocadinho desensibilizado. Sim. É diferente quando és tu. É diferente quando nós sentimos na pele. O que era mais difícil para mim, imagina, quando os meus sobrinhos vinham cá a casa e eu, quando estava em casa, estava tranquila. É um desafio, os miúdos. Quando eu estava em casa, estava tranquila e não tinha colado sobrancelhas, por exemplo, que eu acho que as sobrancelhas descaracterizam imenso. E eu ainda hoje me lembro dos olhos do meu sobrinho Salvador, uma vez a olhar para mim como quem diz: uou, queres-me dizer que está tudo bem, mas eu estou-te a ver desta maneira, se calhar não está assim tudo tão bem. Porquê? Porque nós sabemos que é transitório. Sim. Tu sabes que a seguir aquilo vai tudo voltar. Que eu acho que tu criaste muito com esta comunidade é que somos muitas que pensamos que não. Isto não tem que ser um caminho das pedras. Nós podemos continuar a arranjar. Eu quando saía para ir, tu ainda mais do que é verdade. Mas eu lembro-me que sair de casa, ainda por cima eu ainda apanhei o Covid, não é? Era um evento. Também. Um evento. Era um evento. Claro. Era tudo o que eu tinha direito. Eu nunca me coibi de sair onde quer que fosse. Eu também não. Onde eu queria ir. Só o Covid é que me coibiu. Exato, nunca. Até quando eu retirei as minhas 2 maminhas e tinha 2 drenos gigantes, eu tive que ir ao supermercado, porque o meu marido é uma joia de rapaz, mas não tem jeito nenhum para ir ao supermercado. Ele só conhece o corredor dos congelados. Para mim é uma coisa que não dá. E, portanto, eu fiz uns saquinhos para pôr os meus drenos e arranquei para o supermercado. Fui fazer as minhas compras para manter a rotina mais normal em casa. Claro que passei ali na zona dos frios e tive um frio horrível, nunca imaginei ter aquela sensação, mas nunca nada me... E saí com as meias de compressão, com os meus drenos, com o meu mega turbante. O meu marido diz-me assim, olha lá, mas está-se a ver a mangueira, que se diz mangueira, não é? A mangueira aquela mangueirinha que liga os dedos com sangue. E as pessoas vão olhar, e o que é que tu queres que eu faça? Eu não tenho hipótese de ir ao supermercado, porque não posso pôr o meu dedo em mais lasanhas congeladas, porque tu és uma joia de rapaz, mas não dás para ir ao supermercado, fazes tudo muito bem, menos essa parte. Eu tinha um amigo meu que me estava sempre assim, porque eu gostava muito da careca. Eu não sei se vocês sabem, mas experimentar a careca é uma cena muito livre. Não sentiste? Detestaste, pois é aqui que nós... Detestei. Eu lembrava que tomar banho era incrível. Detestei. E o meu amigo António perguntava-me sempre isto, que era, tu sentes que as pessoas olham para ti, sentes que estás estigmatizado. Eu não sei se pode ter acontecido, mas eu nunca reparei. Porque eu acho que eu não estava focada aí. Sim, eu detestei. Eu detestei a minha careca porque eu já disse várias vezes. Eu só estava preocupada se tinha amálgadelas ou não, porque a criança não era muito sossegada. Sim. E depois de rapar o cabelo a primeira vez e vi que estava tudo bem. O meu problema era eu ter a minha cabeça toda minada de sinais. Ok. A minha careca é assustadora. O meu filho teve muita dificuldade no início de me conseguir ver careca. Aí foi um desafio, de facto. Tanto que ele uma vez disse, mamãe, se eu agarrar numa caneta, se eu agarrar e fizer ligar os pontinhos todos, ainda sai um elefante. É possível que sim. Mas eu andava mesmo em casa quase sempre de turbante na cabeça. Uns mais molinhos. Mas eu tinha, até eu a lavar a minha careca no duche, eu não gostava. Não. Sentir a água a bater na cabeça. Para já, eu não gosto de mexer na cabeça. Depois, eu fiquei com muitas dores na minha cabeça. Ainda agora... Isso é uma coisa que as pessoas não sabem, mas o cabelo dói a crescer. Dói muito a crescer. Ainda agora, eu fiz umas massagens, tudo mais ou menos bem. Assim que alguém tenta tocar na minha cabeça, está completamente fora de questão. Eu tenho muitas dores na minha cabeça. Ninguém toca. Mas eu não gostava mesmo de me ver com a minha careca. Mas depois eu usava os turbantes e era eu. Sim, exato. E eu não sei como, porque isto nunca me tinha acontecido. É verdade que usava muitas bandeletes, usava muitos dentes na cabeça, mas quando eu comecei a usar os turbantes, de repente descobriste um lado. Descobri
em mim uma outra Cristina, uma madame. E aí já pensavas na revista? Não, de todo. De maneira nenhuma. Não. Aquilo que eu fui muito levada a fazer por ali 2 ou 3 amigas minhas, pela minha equipa de enfermagem, achavam que eu me sentia um bocadinho fora das doenças oncológicas comuns. Principalmente no sítio onde eu fazia tratamentos, não é? Eu fui tratada no público, eu sentia-me outsider. Sim. Eu levava-me o meu melhor kit. Eu, coordenava roupa para dar com aquele turbante. Claro, tudo batia certo, sim. Mas não era esse muito o núcleo que estava à minha volta. Eu às vezes sentia-me um bocado... Eu então, completamente um alien. Mas eu achava muito engraçado ser esse alien. Eu também, Porque de repente eu via as pessoas olhar para mim... Ajudava a desconstruir no sentido que isto não precisa de ser cinzento, nós não precisamos ir para aqui de fato treino. Sim, nós podemos... E eu podemos achava rir-nos muito e fazer engraçado piadas. eu passar na rua, as pessoas olharem para mim e pensarem assim: será que ela está doente? Será que ela é só assim, fora da caixa? Será que é estilo? Então isso divertia-me imenso. Sentiste complacência? Eu nunca senti um olhar de coitadinha, tem cancro. Eu nunca senti isso. Para mim nunca era o olhar, era aquela coisa da pessoa querer te dizer alguma coisa, querer mostrar-se e depois às vezes meter os pés pelas mãos e dizer coisas que tu ficas isso também me aconteceu, mas também me aconteceu pessoas chegarem ao pé de mim do nada e fazerem uma festinha no braço. Sim. E eu achava isso amoroso, espetacular. A ver esta empatia dos saudáveis. Desculpem se vou ferir aqui suscetibilidades, mas às vezes eu digo isto, os saudáveis, sentirem assim um bocadinho de empatia, complacência por nós. Eu não me levo a mal, eu não consigo levar a mal, porque infelizmente esta é uma doença que pode, de facto, acontecer a qualquer pessoa. Sim. Rico, pobre, trabalhador, qualquer etnia, o que seja, mãe de família, empregada da caixa, o que for. É uma doença que não escolhe ninguém. E, portanto, quando vou jantar fora com um grupo de amigos de saudáveis e eu sou a única pessoa com doença oncológica, geralmente a conversa acaba ou há um momento em que se fala na doença. Se isto é cansativo, às vezes é. Mas, por outro lado, quando os pratos na balança, eu não me importo. Sim, eu também não. Porquê? Porque as pessoas têm, e eu compreendo isso, porque eu também já fui saudável e eu tinha curiosidade. Se por acaso eu fosse diagnosticada com cancro, como é que eu ia reagir? Será que eu quero ser uma pessoa brilhante e de purpurinas ou quero antes ser mais resguardada e estar na minha e fazer o meu percurso? Ou não, quero envolver mais pessoas ou não, quero-me distanciar. Para mim, tudo é válido. Desde que a pessoa se sinta bem, tudo é válido. Mas o facto de alguma forma, este nós assunto... só quem vive por perto é que consegue perceber, não é? Eu agora estou aqui com um pena da Inês. No sentido de que, e eu pondo-me também na pele da Inês, e ela deve estar a pensar, de certeza, se eu for diagnosticada com uma doença como esta, como é que eu poderei reagir? Qual é o caminho que se calhar eu quero tomar? E aquilo que me fez ter a minha madame Pereirinha, de que eu me orgulho bastante, eu orgulho muito da minha madame, porque eu sinto que já dei e dou a mão a muitas senhoras. Nós cruzámos-nos na internet porque tínhamos o mesmo tipo de humor. Sim. Exato, podíamos estes disparates todos. Sim, sinto como é que também nós queremos morrer e que eu quero ser embalsamada de vocês, organizem-se. Não quero saber, mas as amizades que nós conseguimos fazer, a comunidade que nós conseguimos criar, a empatia que nós podemos criar entre nós, de uma menina me dizer assim, madame, como é que correu com a sua hormonoterapia? Eu não fiz, mas olha, calma, eu vou dar-te o contacto desta e desta, ou eu vou pôr num story meu a pedir quem tenha passado por esse processo, como é que se sentiu, que ferramentas é que tu podes usar. E isto para mim, a madame não é a Cristina, não é para aparecer. Eu tenho a minha página porque eu tenho vontade que as pessoas se conheçam, tenham pontos em comum. Olha, eu tive o mesmo cancro que tu, como é que tu passaste com isto? Que desafio tu tiveste? Olha, eu gostava muito de engravidar. Conheces alguém que tenha engravidado depois dos tratamentos? Olha, tenho esta menina e esta. Fala com elas. Seja uma ligação, não? Que seja uma ligação, exato. Em que eu também possa, de alguma forma, dizer, olha, atenção que... E já agora vou passar também essa informação.
dia 1 de outubro, a Patrícia, a Self-Care Patrícia, vai ter um evento de mindfulness, de meditação na praia da Sereia, que eu fui o ano passado e para mim foi dos momentos mais bonitos que eu vivi no Outubro Rosa do ano passado. E é teres o contacto com as pessoas com quem vais falando na Exato, internet. Sim. Mas eu acho que vocês também tiveram aqui um papel também muito importante no Uncoglam, que faziam sempre eventos onde punham pessoas diferentes a conhecerem-se. Exato, sim. Nós isso trouxe esta ligação a esta comunidade. Nós temos muito gosto em fazer isso, porque a nossa revista começou primeiro, faz agora um ano que nós lançámos a primeira revista e foi um bocadinho um teste, perceber o que é que vai dar. Será que as pessoas vão gostar? Será que isso faz sentido? Será que não faz? De repente, nós tivemos uma avalanche de pessoas a comprar-nos a revista. Sede de informação, mas que não seja uma informação demasiado técnica, que seja mais leve, que seja quase que como uma ferramenta para o dia-a-dia. E se calhar de questões que não são necessariamente da doença, mas daquilo que envolve. E que os profissionais de saúde também não vão falar sobre aqueles temas assim. Porque o foco não é. Porque o foco não é esse. Inevitável, à partida, muitos deles também não passaram mesmo pela doença, estão no outro papel, não é? E eu acho que a internet também tem este efeito bom, que é. Sim. Afinal, há muito mais gente a pensar desta forma. Exato. E as pessoas conseguem entrar em contacto com isso. Lá está, quando eu pensei que eu era um alien, e quando eu faço a minha madame, eu começo a perceber, não, calma lá, há aqui uma vontade enorme, mesmo com o Uncoglam, de as mulheres, e atenção, que é um Uncoglam, que é uma coisa que eu acho maravilhosa, não é só para mulheres, e não é só para mulheres doentes oncológicas, nem para profissionais de saúde, nem para cuidadores. Nós temos mulheres saudáveis que, de alguma forma, querem um bocadinho de ajuda na sua autoestima e que leem o Uncoglam. Isto dá-me um gozo enorme e um gosto ainda maior. Como nós lançámos a revista em outubro, agora vamos ver o que é que vai acontecer e decidimos, não, nós somos doentes oncológicas, cada uma tem o seu trabalho, vamos fazer uma revista bianual, porque nós não temos tempo para, nós nem sequer sabemos fazer revistas, não é o nosso trabalho. Mas, o que é que nós pensámos? Nós estamos a ser tão solicitadas que vamos ter que arranjar aqui alguns eventos entre o lançamento de uma revista e da outra. Então vamos fazer o quê? Um chá de princesas, um jantar para profissionais de saúde, um lanche em que damos uns miminhos para oferecer às nossas leitoras. E esses encontros que nós promovemos são encontros muito... Eu posso falar na primeira pessoa. O que é que tu achaste, Joana? Então conta lá. Primeiro foi incrível. Primeiro foi dar nome às caras, não é? Tipo, entrar em contato com as pessoas. E depois eu acho que para mim resulta muito o grupo, a comunidade. Não sei se isto me ficou dos escuteiros, mas no Muda, que foi onde nós nos conhecemos, funciona como terapia de grupo. Sim. Estas sessões de comunidade em que tu podes partilhar e tu tens do outro lado alguém que sabe exatamente aquela dor e reconhece exatamente aquela alegria e sabe o quanto bom foi. E celebra contigo. E alguém que não está na mesma fase do que tu, mas já consegue perceber que pode fazer isto. E até antecipar coisas que nós não conseguimos, que é uma coisa que tu dizes muito. Exato. Porque é que nós, quando fazemos estes encontros, nós escolhemos pessoas mais jovens e com mais idade. Pessoas que tenham um câncer de mama, tiroide, intestino, fígado, enfim, não interessa. Que não seja só mama. Nós bem sabemos que o câncer de mama tem sido uma loucura, mas nós tentamos sempre buscar outros tipos de cancro. Achamos que é importante haver esta troca de informação. Por exemplo, um tratamento de câncer de intestino não faz cair o cabelo. Depende. Pronto. Mas, sim, eu percebo onde é que está. Há diferentes tipos de tratamento. E isso para nós é importante que cada uma fale um bocadinho sobre si, das questões que teve que ultrapassar, como é que as ultrapassou, das suas conquistas. Todos os eventos que nós promovemos acaba sempre num grupo mais restrito entre elas, onde falam sobre as várias questões, e isso para nós é uma coisa maravilhosa. E tu descobres, que é uma coisa que nós referenciamos sempre muito, vai bater sempre muito aqui no feminismo, não é? E descobres mulheres incríveis, que já tinham projetos incríveis, que já faziam coisas incríveis. Sim. E percebes que o nível de transformação emocional que se tem, não é? Conseguir juntar isso tudo, de repente, foi uma coisa má que uniu uma data de gente incrível que tu nunca irias conhecer de outra maneira. Sim. Por exemplo, eu agora estava-me a lembrar, nós o ano passado fomos convidadas, eu e Beatriz, fomos convidadas para... Deixa-me só puxar aqui um dos lemas grandes da revista, porque eu acho que isto tudo vai dentro disso. Que a Cristina diz é que o mundo precisa de mim, que ela generosamente depois
expande para o mundo precisa de nós. nós. E eu acho que vem muito dentro disto, não é? Sim. O fator da comunidade, seja em que forma for, nós descobrimos isso não muda, tu crias isso não é um problema, que eu acho que nos tempos que hoje em dia correm, não é? Que correm tão depressa, às vezes nós não conhecemos quem vive ao nosso lado. É verdade. Eu, por exemplo, vejo isso no Covid, eu conheci os meus vizinhos no Covid. Sim. E eu acho que isso para mim sempre foi um fator muito importante. Não sei se é por já ter relações de amizade muito longas. Esta coisa de tu te sentires em casa na presença de outra pessoa, eu acho que é um critério muito importante. Muito importante. E era isso que eu ia apanhar, que tu estavas a dizer, que é, o ano passado nós fomos convidadas, eu e a Beatriz, para um evento fantástico, o Women Aging, que foi num espaço lindíssimo ali na Fundação EDP, foram 2 dias em que se falou muito sobre a mulher, o envelhecimento da mulher, a mulher chegar a uma idade mais madura, bonita, com gosto pela vida, e eu e a Beatriz fomos convidadas para falarmos sobre a doença do momento, não é? Que é o câncer de mama. Eu e a Beatriz estávamos assim a pensar, já ninguém nos pode ouvir com a nossa história. Tu também sentes isso? Eu também sinto isso. Deus, sim. claro. Eu vou outra vez falar neste tema, quer dizer, já ninguém consegue ouvir que eu descobri o meu cancro desta maneira, você descobriu o cancro da sua, eu e a Beatriz a termos por você. É uma dinâmica muito grande. Beatriz, tu estás sempre escondida, a porta está aberta. Apesar de ser uma plateia diferente, é uma plateia de saudáveis, não vamos falar para uma plateia de doentes oncológicos. E a Beatriz diz assim, era bonito nós convidarmos alguém que tivesse também uma história de cancro de mama, fosse também alguém inspirador. E eu digo assim, eu tenho a pessoa perfeita. Vamos convidar a Cici. E a Cici que foi buscar a cor para se sentir bem com ela própria, com a família, com os amigos, a ultrapassar a doença avassaladora que é. E de repente nós estamos falamos as três sobre o nosso diagnóstico e damos ali um palco também à Cici para nos complementar. Porque lá está, a Oncoglem não é a Cristina nem a Beatriz. A Oncoglem é a Cristina, é a Beatriz, é a Joana, é a Cici, é a Catita, é a Sara, é a Cristina, é a Maria, a Francisca, somos todas. Eu também acho que, quando pensei na frase, acho que o que ressoa em mim é, eu não sei se o mundo individualmente precisa de mim. O meu mundo precisa de mim. Era isso que eu queria dizer. Eu percebo. Porque essa frase... Mas eu acho que o mundo precisa de nós. Exatamente. Cada vez mais informadas, cada vez mais abertas, cada vez mais disponíveis para o outro. Ponderadas, sim. Connosco e com os outros. E eu acho que esta porta que se abriu agora, para mim, é muito importante. E por mais que o Kim Brain às vezes Ai, meu Deus, não visto agora. se ative, que eu senti isso um bocadinho quando foi a entrevista da televisão, é uma doença que cada vez acontece mais em dentes jovens, não é? Pois é. Antes acontecia numa idade diferente. Então, há um grande conhecimento das consequências nessa fase, mas nós, com a graça da ciência e de tudo o que existe à nossa volta, nós somos sobreviventes muito mais anos. Não é? E então vamos viver com essas consequências muito mais anos do que o que se vivia até aqui. E eu acho que é tão importante falar sobre isso. Todas estas questões são sempre tão importantes para em cima da mesa por isto mesmo, que é a menopausa era conhecida a partir dos 50 a 60 anos, até os 50, entre os 50 e os 60 anos, não é? Eu tenho uma menopausa precoce, assumidíssima aos 40 e de uma forma definitiva, muito por minha decisão. Mas é preciso perceber que não são rosas, não é? Pois. É preciso perceber quais são as consequências todas que acontecem, não é? Às vezes há mulheres que não conseguem perceber que durante aquele período não estão a menstruar, não é? Durante a quimio não estão a menstruar. E eu acho que sinto muito isto, sinto muito sempre esta necessidade de, é urgente que a mulher tenha literacia sobre si. Claro. Não é? E eu acho que abrir porta, a revista Abre Porta é um conjunto de informação que é maravilhosa, que não existia antes. Eu acho que pensar nisto também é ir aqui literalmente contra aquilo que é o europensamento, e nós já falámos sobre o facto do 25 de abril ter acabado há relativamente pouco tempo, não é? Que é desta valorização. O mundo precisa inevitavelmente de nós, porque nós temos valor, nós temos o que contribuir dentro das nossas especificidades, dentro daquilo que são as nossas experiências, mais nas mulheres principalmente, não é? Mas é algo que não é assim tão comum, nesta ideia de que eu valorizo-me porque eu percebo que o mundo em geral e o meu mundo enquanto família, o meu mundo de trabalho precisa de mim porque eu tenho esse valor e tenho esse conhecimento e essa vontade e quero dar e percebo que dar isso é importante para o outro. Então eu vou-vos dizer como é que esta frase surgiu. Eu tinha um ritual enquanto fazia os tratamentos nas brancas, depois nas vermelhas não consigo. Todas as segundas-feiras à tarde
eu enchi a minha banheira de água com sal. Eu fiz os meus tratamentos no inverno. Toda a gente já percebeu que eu tenho uma paixão enorme pelo mar. À segunda-feira à tarde era para mim. Eu enchia a banheira com sal, água e sal, deitava-me ali a levitar um bocadinho, a pensar na minha vida. E há um dia que eu recebo uma chamada. E eu não costumava levar o telemóvel. Daquela vez eu levei. O meu telefone toca. E eu atendi. E do outro lado tenho uma senhora de uma revista a dizer-me assim: olha, eu descobri a sua página. A minha página tinha para aí 2 semanas. A madame existia para aí há 2 semanas no Instagram. Olha, eu vi a sua página e achei tão divertida, tão diferente. Gostava de fazer umas perguntas para fazermos aqui uma pequena reportagem na nossa revista. Na revista Top. Que divertido. Sim, estou interessada. Então faça lá as perguntas. Ela perguntou, e às tantas eu disse: olha, eu vou-lhe dizer uma coisa. Quando fui diagnosticada, eu pensava que ia morrer. Olhei para o meu filho e pensei assim: não, eu vou ter que fazer, isto obviamente não está nas nossas mãos, claro, está nas nossas mãos, há uma eu tenho que fazer aqui esta, de interpretar tudo. Estás a perceber o que eu estou a dizer? Claro. Não está nas nossas mãos, obviamente, porque se a doença estiver de uma forma evoluída é preciso ter sorte não na está, forma como o estadiamento é. E eu, felizmente, tive essa sorte, apesar de ser um triplo negativo e de estar em estadio 3. A primeira médica não me deu grandes esperanças, mas a segunda disse-me que estava comigo para o que desse e viesse, e aquilo deu-me um ânimo enorme. Então eu estava a dizer à repórter que eu fui diagnosticada, pensava que ia morrer. De repente tive assim um ânimo de olhar para o meu filho e pensar assim: não, eu vou fazer de tudo porque o mundo precisa de mim. Bom, desligámos o telefone e tal. Eu continuei no meu banho, feliz e contente. E passado uns 3 ou 4 dias, o meu marido liga para mim e diz-me assim: olha lá, tu saíste aqui numa revista. Que incrível. Eu, estás a gozar? Saí numa revista. Sim, com um título a dizer: o mundo precisa de mim. Eu morri de vergonha. Mas como assim? Agarraram daquela frase daquela maneira. Eu não queria dizer aquilo daquela maneira também, não é? Entretanto... Mas jogaste para o universo, uma coisa incrível. Ai, Joana, eu cheguei ao hospital e disse assim: meninas, vocês não podem acreditar, mas a minha equipa de enfermagem, que eu adoro, eu sou a minha segunda família, adoro-os de alma e coração, e cheguei lá e disse assim: ai meu Deus, vocês não vão acreditar o que aconteceu, eu acabei de sair numa revista em que diz: o mundo precisa de mim. Oh, pai, olha, tenho sido envergonhada disto ter sido escrito mas lá está o que nós debatemos, não é? Porque eu pedi desculpas. Opa, desculpa, isto aconteceu assim, pai, isto foi interpretado eu disse efetivamente esta frase, mas não era para ser interpretado desta maneira. Mas essa interpretação eras tu que estavas a dar. Era eu, porque elas disseram assim: Cristina, isto é fantástico. Exato. Isto é o máximo. Parabéns. Ainda hoje eu falava com a enfermeira-chefe do Hospital de Capuchas, que me disse: aquilo tudo que vocês partilham e fazem é extraordinário, vocês não têm a mínima noção do impacto que tem. Imagina, eu não tenho impacto nenhum. Não, disparate. Não, mas percebes? A pessoa pensa assim: como? Mas quem viu? Aonde é que viu? Como é que sabe? Mas eu acho que vem muito daqui, que é urgente desconstruir. É urgente desconstruir. Há efetivamente situações que são muito complicadas, é verdade. Não são a maioria. Joana, e nós já perdemos algumas pessoas que nós gostamos tanto. Eu vou-vos dizer que um dos dias mais difíceis que eu tive este ano foi no Dia da Mãe. O Dia da Mãe, que devia de ser um dia feliz para mim, foi dos dias mais difíceis que eu tive este ano. Foi muito difícil. Porque, de repente, eu tenho algumas amigas que perdi e que os filhos delas não vão ter a mãe naquele dia. E gostou-me imenso isso. Saber que o meu filho teve-me ali no Dia da Mãe e fomos comer panquecas com Nutella, porque eu fiquei... Nesse dia sou uma mãos largas e deixo comer tudo o que ele quiser. Mas depois eu sei que algumas meninas que eu gostava muito, a minha Catarina, a Tânia... Os miúdos não passam esse dia de mãe. Foi o primeiro dia da mãe que não tiveram a mãe ao lado deles. Isso foi para mim um dia muito, muito difícil. Às vezes há o outro lado que as pessoas não veem, né? É que vão-se criando relações. E outras já se trazem, não é? Várias pessoas já me perguntaram assim: mas tu eras amiga da Catarina? Eu falo muitas vezes na minha Catarina. Eras amiga da Catarina já há muito tempo? Não. Eu conheci a Catarina em maio, numa viagem que a Uriage me convidou a mim. E a mais, não sei, 14, 15 oncológicas. E a Catarina tinha a empresa dela, tinha o filho dela, os nossos miúdos tinham idades relativamente próximas. Tínhamos uma vida mais ou menos
parecida. Dissemos muitos disparates sobre como é que queríamos viver os nossos dias sem fazer grandes planos, porque tu sabes, nós não fazemos grandes planos para daqui a 10 anos ou daqui a 20. Eu quero viver o presente e quero vivê-lo bem. E eu tive uma relação desde esse dia com a Catarina que eu não tive com mais ninguém. Eu, quando vim dessa semana da Onco Week, eu comecei a fazer radioterapia na fundação e a Catarina vivia relativamente próximo e eu saía normalmente ao meio-dia e meio da rádio e ia à casa dela, ia almoçar com ela, eu já levava a minha massa, a minha salada, ia ter com ela e ficávamos as duas a conversar. Eu não digo todos os dias, mas 2, 3 dias na semana eu ia à casa dela. Eu entrava na casa dela, eu descalçava-me, subia as escadas e ia ter com ela. Ou vinha cá fora, eu já dizia adeus ao Nelson de longe e ele, entra, a casa é tua. Quando ela estava um bocadinho mais debilitada, eu subia as escadas e deitava-me na cama com ela e fazíamos vídeos de Snapchat, chorávamos a rir as duas. Ela, no estado em que ela estava já, falávamos sobre assuntos duros. Houve um dia que eu disse assim, já muito próximo dos últimos dias dela, mesmo os últimos dias dela, eu disse assim, que ela tinha uma força enorme para viver, tão grande, ela tinha mesmo muita vontade, ela foi muito contrariada. Sabem que para mim é um gosto enorme poder falar na Catarina. Pode parecer assim meio estranho, mas é um gosto enorme. Eu acho que é ótimo, é honrar-lhes a vida, não é? Tenho que dizer que ela foi muito contrariada. Eu disse-lhe a ela que ia dar a mão, ia fazer o que fosse preciso para ela ver o filho dela entrar no primeiro dia da escola da primeira classe. E houve um dia, uns dias antes, disse assim, Catarina, eu vou ter que falar contigo sobre um tema difícil, que eu não sei se estou preparada para falar contigo sobre ele. E ela diz-me assim, não vais falar, não vou deixar. Sabes porquê? Porque tu na minha vida tens um papel, e o teu papel é dar-me vida, não me tires isso. Tu para mim és vida, és a lufada de ar fresco, és o balão de oxigênio que eu preciso para continuar a estar cá ao lado do meu Mowgli, porque eu quero ver o meu filho entrar na escola. E, portanto, o que é que eu disse? Meu anjo, meu amor, eu estou aqui de braço dado contigo, a dar-te toda a minha energia e mais além para tu veres o teu pequeno Mowgli durante muito tempo. Eu acho que nós somos uma comunidade incrível também por este lado. Que é, isto depois não estamos só a partilhar, não partilhamos só os jantares, os almoços e as partes boas, não é? E temos o privilégio depois de estarmos ao lado umas nas outras nas situações mais difíceis e nós criamos maior proximidade no dia da partida da Tânia. Sim. Mas também tivemos o privilégio, eu gosto de falar do exemplo dela porque honra-me poder ter estado nos últimos dias e honrar-lhe a vida é explicar isto, que é, ela ensinou-me que se pode partir em paz. Ela ensinou-me e mostrou-me que se consegue partir em paz, deixar tudo de uma forma tranquila. E eu acho que isso foi uma das coisas mais bonitas que eu tive o privilégio de assistir até hoje, por mais duro que seja e duro que é ainda, não é? Mas para mim foi uma aprendizagem imensa. Eu assim muito honrada de ter assistido. E eu acho que une depois todas as outras pessoas que estão à volta. Torna-se. E acho que é por isso que é tão necessário cada vez mais termos esta noção, que é acordar todos os dias com saúde e bem. Né? É um privilégio. É um privilégio, sim. E é o primeiro privilégio, é o privilégio que nós mais nos esquecemos. Às vezes eu tenho que eu tenho que dizer isto porque às vezes ter um projeto na oncologia não é fácil. Não. E leva-nos às vezes para estes momentos. É sobre querer fazer com que ele se desconstrua para ser mais fácil. Mas vai ter sempre o seu peso. É um peso pesado. E às vezes eu tenho vontade de desistir. Eu confesso, tenho vontade de pôr para trás. Foi um momento da minha vida, foi um marco da minha vida que eu jamais vou esquecer. Mas a maior pergunta eu agora quero seguir. É nesse sentido, que é, mas tu ainda queres estar a falar sobre isso? Sobre isso, sim. O namorado de uma amiga minha disse, mas porquê que já estás a falar? E porquê continuas a falar sobre isso? E às vezes eu tenho vontade de desistir, no sentido de... Não sentes que te ajuda também? Tipo, quanto mais vais falando, vais desconstruindo algumas coisas que possam ter ficado penduradas? A mim não, porque eu sinto-me completamente em paz com aquilo que eu vivi, com aquilo que eu passei. Agora com os meus exames de 3 em 3 meses, eu estou completamente em paz e sinto que estar neste projeto da oncologia já não é sobre mim. Eu sinto que é os outros, as outras pessoas. O eu receber quase todos os dias uma mensagem de alguém que foi diagnosticado e que me faz uma pergunta e eu não consigo dizer vai ficar tudo bem, ou confia, ou eu não consigo, eu tenho que dar uma mão. Eu escrevo às vezes estou péssima das minhas mãos e até mando em áudio, mas eu sinto que tenho que dar uma mão.
E, portanto, eu continuo com a Oncoglam, com a Madame, e a falar sobre o cancro, pelas pessoas que diariamente eu recebo, e porque eu sinto a Catarina ao meu lado a dizer-me que eu sou precisa. Eu acho que agora consigo dar importância a uma coisa que me ensinaram na adolescência, num curso que eu fiz que se chamava Jovem a Jovem, que me dizia que o eu tem uma coisa muito especial, que é especial e único. E eu não conseguia muito ver pensava que era mais um daqueles chavões, Sim. mas eu acho que é incrível tu perceberes depois isto à medida que a tua vida vai avançando, que é, tu tens um brilhozinho especial, que junto do meu brilhozinho especial, que junto do brilhozinho especial da Inês, no coletivo, ilumina efetivamente alguma coisa. E eu acho que quando se fala tanto hoje em dia de procurar propósito, de procurar o que é que vais estar a fazer, para mim é estar perto de pessoas que te ajudem a potencializar coisas que nem tu sabes que tens, não é? Sim. Tipo, imagina, estar com a Inês neste projeto do Pod foi uma coisa que me tirou completamente fora da minha zona de conforto. Sim. Eu acho que já não tenho dificuldade em expor-me, que era uma coisa que dizíamos antes, e eu acho que para mim, tipo, fechar, é muito o que estavas a dizer, fechar a minha vulnerabilidade, no sentido de as pessoas acham, está a dizer estas coisas. Tudo o que eu posto, ou que eu escrevo, ou que eu partilho, está mais do que mastigado, já foi trabalhado em consulta muita vez, ou seja, eu não estou a pôr fora-me de uma zona que eu não conheço. Sim. Talvez o mais vulnerável que fui foi quando partilhei um texto efetivamente sobre a maternidade, sobre a carta que eu escrevi a um filho que eu nunca tive. E se calhar aí foi pôr cá fora, porque eu acho que é muito exigido isto das mulheres, não é? Tipo, eu tinha que permanecer naquela pouca qualidade de vida que estava a ter durante aquele tempo, porque eu poderia, na eventualidade, poder até não ficar infértil e poder até ter um filho de uma forma natural. E eu tinha que fazer esse sacrifício durante 5 anos. E eu não estava a escolher-me a mim, não é? E escolher-me a mim naquele momento foi muito imperativo, que é, eu não quero viver desta forma. Eu não me reconheço no meio disto. Eu preciso de sentir normalidade. E acho que foi o primeiro ato corajoso que eu fiz por mim. Por ti. Foi dizer mesmo, eu não quero continuar a viver assim. Eu não quero viver na eventualidade. Fazer planos na eventualidade eu fiz a vida toda. Que é, eu agora estou a fazer isto porque é um sacrifício, porque eu depois vou conseguir chegar ali e depois na eventualidade e depois isto vai ser bom e depois os outros vão gostar e depois eu não sabia o que é que eu queria. Pois, e segundo objetivos que não eram necessariamente os claro. Exato, e queres muito ser mãe? Não sei, nunca soube. Se calhar eu sei que fui um bocadinho, porque eu gosto de acreditar nisto, que as minhas irmãs também foram um bocadinho minhas. E que eu consigo curtir a sério os meus sobrinhos todos, os dos meus filhos, dos meus amigos mais próximos e os da minha irmã. E eu consigo usufruir deles aquilo como se fossem meus. Tenho até o privilégio de só ter a parte boa. É um facto. Não é? E eu consigo ver isso e sempre me senti muito ligada a todos os meus projetos, tiveram sempre muito a ver com crianças. Eu fiz voluntariado em África com crianças, nos escuteiros eu tinha miúdos, eu participava. Por isso, eu sinto que esse lado meu foi muito vivido, sabes? Eu não sei o que é estar grávida, gerar uma vida ou ter essa responsabilidade. E agora que se calhar para a minha vida pensei assim, com esta idade, depois tudo o que eu passei, se calhar eu não sei se queria. Pois, mas sabes que é engraçado tu falares nesse tema? Porque... E não tenho, já não tenho vergonha de dizer, eu não sei se era isso que eu queria. E durante muito tempo eu dizia sempre, se um dia eu tiver filhos... Pois, porque já tens uma endurance diferente, já passaste por outras coisas. Mas sabes que eu vou puxar outra vez a maternidade e a oncologia marcou muito mais este diagnóstico de doença oncológica do que, por exemplo, ter tido o Lucas. Enquanto que eu andei grávida e tive uma gravidez super saudável, correu tudo bem, eu só queria dar à luz e que o meu bebê nascesse para eu continuar a minha vida, que eu tinha tanto que fazer. Se vocês me perguntarem, mas eu usufruí isto, eu trabalhei sempre, eu nunca parei. O Lucas nasceu no dia 5 de janeiro, eu parei aquela semana entre o Natal e a passagem de ano, andava farta, desculpem, mas é esta a palavra, farta de estar grávida. Eu conheço muitas mulheres que detestaram estar grávidas e adoram os filhos na mesma. Exato, não é? Agora o meu bebê, mas há esse estigma também, não é? Sim. O estado de graça. Sim, que eu acho maravilhoso. Mas não é para mim, não foi para mim, eu não me reconheci. Tu não sentiste isso em consulta de ginecologia também? Ou foi a que tive de pressão para engravidar? Sim. Houve uma altura que depois o meu médico eu tive ao contrário. Achavam que era pouca a contracepção que eu usava. É isso que eu estou a dizer. Ok. Então imagina, eu no público dizem-me, temos que aguardar para ver como é que vai funcionar. E eu digo,
se não tirar os ovários aqui, eu vou tirar no privado. Eu chego à consulta e ela diz assim, então, mas depois não vais querer engravidar? Assim, mas dá para parar aí de me... Exato. Eu saí de uma consulta com uma médica endocrinologista por causa de eu vigiar a tiroide, porque ela dizia-me, estou daqui por 3 meses eu ligo-lhe para saber se já engravidou. Senhora, já tentei explicar que eu não vou engravidar nos 6 meses mais próximos, isto muito antes. Sim. E ela, 3 meses depois ligar-me e dizia assim, então já engravidou? Eu disse assim, não, por favor, tirem-me da lista desta senhora, porque já não tenho como lhe dizer. Mas sabes que, enquanto eu estive grávida, eu conheci muitas pessoas que adoraram estar grávidas, que deixaram os seus trabalhos para ter negócios que tinham a ver com a gravidez. E eu só queria dar à luz e seguir a minha vida. Eu tinha tanta coisa para fazer, a barriga não me dava jeito nenhum. Eu guiava o dia todo, aquelas idas à casa de banho, marcou muito mais a minha vida uma doença que nos pode levar a este sítio escuro, do que a gravidez, que é vida. E eu andei aqui muito tempo, tanto que eu fui operada. Quando tirei as minhas 2 maminhas, eu fiz depois o pós e fui a seguir internada no piso das grávidas. Portanto, uma vez à noite eu saí da cama e vi um bocadinho cá fora esticar as minhas pernas e estava uma grávida a sair do quarto para ir a correr dar à luz. Ela olhou para mim e eu olhei para ela e ficámos ali a olhar uma para a outra, trocámos ali uns olhares meio estranhos, porque eu de repente estou a sair de uma operação de um câncer de mama e ela está a sair do quarto dela para ir dar à luz. Aquilo foi uma coisa muito, muito estranha, mas efetivamente, para verem a loucura que é, eu tenho um projeto na oncologia. Eu estagnei aqui na oncologia. Não é estagnar. Não é estagnar, não é? Exato. Sim. É focar, vá focar na oncologia. Mas que poderia querer pôr para trás as minhas costas, exato, e seguir a minha vida. Mas eu também percebo quem queira seguir, dar o salto e passar à frente. Quase toda a gente. O que eu acho é que depois tu conseguiste encontrar um espaço. Eu falo disto às vezes com os meus amigos, que às vezes perguntam-me isso. E aquilo que eu sinto que há caminho aqui. Eu sinto que o exemplo de quem está em paz com isto pode dar paz a quem ainda não está. A quem ainda está, sim. E eu acho que para mim permanecer aqui, enquanto eu sentir que há caminho, no momento em que eu sentir que o meu contributo, eu já sinto muito isso que tu estavas a dizer, que é, e agora vou ter que estar a contar outra vez. Já disse 20 vezes a mesma coisa, já ninguém aguenta esta história. Claro. Eu também às vezes penso isso. Mas depois às vezes quando me mandam mensagem diz assim, obrigada, a mensagem que mais me marcou até hoje foi, obrigada por teres falado. Na verdade a injeção que tu fazes para forçar o corpo a entrar na menopausa, né? Sim. De uma forma química, é muito, muito violenta. E faz uma alteração gigante do teu estado emocional. E eu acho que é aqui que a gente precisa desconstruir, que é, isto não tem que ser o tudo por tudo. Pois não. Isto não tem que ser só duro, não tem que ser só difícil, não tens que aguentar só porque tens que aguentar. E eu recebi uma mensagem de uma miúda que neste momento nem consegue trabalhar. Sim. Porque depois a medicina, aquilo que tem para te oferecer é um antidepressivo. Sim. E na verdade, quanto mais nova és, mais. E não é contra o antidepressivo, nem tem nada a ver. Porque às vezes quando tens de tomar e não tem a ver com isso. Tem a ver que tu podes escolher não passar por aí sempre, só. Sim. E eu sei que às vezes é preciso desconstruir isto com uma equipa médica que tenha essa abertura, não é? Sim. E é preciso conseguires terem essa informação. Porque muitas vezes diz assim, eu às vezes também tenho um certo receio e tenho sempre de dizer, isto não é romantizar um processo que é difícil, isto não é só, agora já não quero fazer essa injeção, quero tirar os ovários, porque isso é romantizar uma coisa que não é realidade. O processo da menopausa é um processo muito violento, não damos real valor porque é para a senhora com mais idade e portanto que está lá. Porque essa senhora não fala, sabes? Exato, e eu acho sei. Isto despertou em mim uma sensibilidade muito maior, mesmo nos atendimentos que eu faço agora na farmácia. Há determinadas características para as quais eu agora estou atenta e que eu às vezes digo assim, mas já está na menopausa, ou não está, ou já entrou, mas está com uma menopausa precoce, ou está numa perimenopausa. Eu tenho uma sensibilidade diferente que não tinha. Mas aquilo que me doeu mesmo quando eu recebi aquela mensagem daquela miúda foi pensar que ela tem a vida completamente parada, que ela não trabalha há 4 anos, porque simplesmente não há acolhimento para ela estar a sentir os efeitos de tal ordem pelos Zoladex que ela não sabia que poderiam ser daquilo. Ela achava que estava depressiva porque já tinha tendência também para ser, porque a doença toda teve um grande impacto, mas na verdade o que ela sentiu naquele momento foi aquilo que eu sinto e tenho de dizer há tanto tempo é real. Eu não estou doida, entre aspas, com muitas aspas. Sim.
percebes? Eu acho que para mim isso foi do que mais me marcou. E eu às vezes penso assim, eu sei que é a minha exigência também a falar, mas penso, quando fui à televisão penso assim, eu podia ter dito mais coisas. Mas vem muito neste sentido, que é tão urgente falarmos sobre estas coisas todas, porque é uma idade tão jovem, nós vamos viver com a consequência disso. Isso vai ter um impacto tão grande na nossa vida. E eu sei que eu falo de um ponto de vista de privilégio, porque eu tinha conhecimento científico antes. Para isso, sim. E eu sei que a abordagem é diferente. E é isso que nós queremos muito com o Glam. Mas nunca romantizando nada, não é? Sim, porque não dá. Exato, não dá também para romantizar. Mas aquilo que nós queremos também com o Glam é que haja literacia neste tema para as mulheres também de alguma forma poderem confrontar, se calhar confrontar é a palavra forte mais, mas falar com as suas dúvidas ao médico. Exato. Conhecimento. Porque é que vai retirar o músculo das costas? Porque é que não põe uma prótese de silicone? Porque é que tira só uma e não tira as duas? Eu já recebi uma mensagem, há uma médica no Algarve, e a doutora Maria José liga-me no outro dia a dizer assim: Cristina, preciso de um grande favor seu. Fui médica durante 30 anos e agora está no Algarve. Preciso da sua ajuda. Tenho aqui uma paciente que é cancro hormonal, que meteu na cabeça que tem que tirar as duas mamas. E não é por aí. Ela vai mutilar o corpo desta maneira e o tipo de cancro dela não faz sentido tirar as duas mamas. Mas eu percebo. Eu também percebo. Eu percebo de onde vem essa dúvida, porque eu mesmo sendo informada tive e para desmontar isso foi preciso pedir 3 opiniões diferentes. Claro. Mas o que eu acho que depois também é isso, que é ninguém vai ofender o médico se for pedir várias opiniões diferentes. E que muita gente sente isso. Sim. O facto de pedir opiniões agora, diferentes. ele depois já não vai gostar. Não vai. Não é isso. O corpo é teu. Claro. E eu tenho a certeza que se chegar ao pé da minha médica e dizer, Daniela, olha, estive a falar com o Dr. X e ele aconselhou-me, se calhar, a ponderar este tratamento ou este. O que é que te parece? E ela vai levar mal por isso? Não. De todo. Às vezes o que eu acho é que há uma dificuldade nossa em trazer essa informação, que é, agora a pessoa, se calhar o médico vai se sentir-se posto em causa. Não, é só é uma dúvida. Sim. A pessoa tem direito a ter uma dúvida. Isto vai ter muitas alterações. Eu lembro que eu apontava mesmo muitas coisas que eu queria esclarecer. Eu retirei as duas mamas. Vocês todas sabem que o nosso caso vai a uma equipa multidisciplinar. Se foi consensual tirar umas duas mamas, não foi. Havia uma parte que achava que sim, mas a maioria achava que não. Eu sinto que eu pesei muito também nesta decisão de se retirar as minhas duas mamas. Mas eu acho que é esse lado que também é importante clarificar. Eu sinto isso. Os médicos podem ter a opinião, mas a pessoa também pode dar a sua opinião. Sim. E às vezes a opinião pode não ser logo acolhida. Sim. E às vezes é preciso ter esse diálogo. Sim. E não há problema nenhum. Não há problema. Mas chegou-se ao fim e percebeu-se que realmente fazia sentido retirar as duas mamas. Mas no início não foi logo consensual. Sim, ela é negativo. Não. Vamos sempre tentar preservar o corpo. Máximo. Sim. No meu caso, eu fiquei muito feliz por terem muito mais. No meu tipo de cancro, a percentagem que eu tinha, sem dúvida que me deixou muito mais descansada. E vamos lá saber uma coisa, a nossa cabeça também comanda muitas coisas, não é? Manda tudo. E o facto de sentires mais em paz também ajuda a estar mais solta, a fazeres outras coisas, a não pensar sempre no mesmo, porque já temos esta pressão de fazer os exames. Eu até emagreço quando imenso. Até dava umas náuseas horríveis. Olha, de tal forma que, uma altura que eu andava com umas náuseas enormes, uma má disposição horrível, eu pensava que já tinha qualquer coisa no estômago. E eu entro naquele gabinete, marquei logo uma consulta com a minha médica, e eu não janto, porque eu, ao final do dia eu fico tão enjoada, tão mal disposta, eu tenho a certeza que eu tenho qualquer coisa no meu estômago. E ela então diz lá, eu não estou bem, eu preciso de fazer um exame ao meu estômago, porque eu não consigo jantar, eu não consigo comer, só o cheiro da comida eu fico mal disposta, não pode ser. Fui fazer endoscopia, chegou o resultado, eu agora não recebo os resultados por e-mail, e ela disse-me, pronto, tudo bem, não tens nada, mas tu tens aqui uma irritabilidade no teu estômago. E se tu dizes que ao final do dia
eu vou-te dizer que isso é ansiedade. Exato, ansiedade. Isso não é cancro nenhum no estômago. Nada em lado nenhum, sossega a tua cabeça. Porque... Às vezes também é isto, não é? Ter empatia, ter acolhimento, para que somos todos diferentes e os sim. processos são todos diferentes. E porque essa relação com a classe médica, entre médico e paciente, não é muito fácil. Ou são pessoas da área, e eu acho que aí há logo um respeito e uma... Mas eu acho que já há uma mudança. Mas mesmo das próprias pessoas, nós não vamos ao médico a pensar que nós lhe vamos sugerir alguma coisa se não concordarmos. Eu não estava alerta para essa, e se calhar agora mais por falar mais contigo e estar mais atenta a isso, eu penso, ok, eu tenho que também me informar, porque seja em que situação for, eu tenho direito, pelo menos, a perguntar e a sugerir, eventualmente, e alguém me fundamentar porque é que aquilo não é válido, não é? É um papel que tem que ser dos dois. Por um lado, nós sermos, sem dúvida, seja, pelo menos naquilo que é mais comum, termos mais literacia e estarmos mais despertos para isso enquanto cidadãos, enquanto utentes, mas também haver do outro lado essa empatia e essa abertura para ouvir e ajudar. Também existem vários tipos de doentes, da mesma forma que existem vários tipos de clínicos. Por exemplo, para mim é muito importante alguém que... Eu sou uma doente muito chata, não é? Porque eu sei que tens conhecimento, não é? Claro, claro. Questões. E eu sei que eu tive muita sorte e o privilégio de ter a minha... Aliás, eu fiquei a ser tratada nos Capuz porque era aquela oncologista que eu queria. Que eu tenho o maior respeito por ela, por isso, porque ela tem um trabalho incrível e eu quero um médico que dê muita importância à informação, que me explique muito bem as coisas, e ela tem essa capacidade e isso a mim deixa-me muito tranquila, aquilo tranquiliza-me imenso, porque eu sei que ela me está a explicar tudo, aquilo bate tudo com mais ou menos aquilo que eu sei que o protocolo está a ser cumprido, então aquilo deixa-me tranquila, eu confio plenamente nela. Na opinião dela. Eu sei que já fiz consultas noutros sítios, que eu fiz consultas noutros sítios antes de decidir o que é que eu ia fazer, e eu não reajo bem com a imposição. Joana, eu quando fui diagnosticada num outro hospital, que não foi neste onde estou seguida, e o meu sangue não se cruzou com a da médica. E acontece. E há outra coisa que o doente não sabe. Nunca vai ser minha, porque a minha médica oncologista vai estar comigo. E não é só... Tem que estar contigo para sempre, para o resto da minha vida. Eu tenho que ter ligação com ela. Isso é muito engraçado, porque quando tenho consulta telefónica digo sempre assim, olha, veja lá, se decidir entretanto sair para o tipo, diga-me, eu vou claro. Mas tem muito a ver com isso. Sim. E às vezes o doente também acha que mesmo sendo no público, se a pessoa se incompatibiliza ou se não quer, ou tem que ser uma razão válida, não é só, olha, vou numa teste. Mas pode explicar e dizer, olha, eu não quero continuar a ter consulta consigo, preferia que fosse com outra pessoa. E não há problema. Faz parte dos direitos do doente também. Sim. Por exemplo, quantas vezes tu não ouves assim, comecei a ser seguida por esta psicóloga. Um psicólogo não se encontra a primeira. Não, de todo. Nós sabemos, é um caminho. Sim. Enquanto o teu médico de família da Caixa é-te imposto, tu aceitas e recebes também podes mudar. Porque o problema são 20 anos para isso. Efetivar essa exato, pronto. Portanto, tu tens que abrir os braços e olha, é o quê? Estamos a falar de assuntos sérios com alguma tranquilidade, mas são mesmo questões que são... Questões, sim. Agora, um médico oncologista que vai andar comigo, um psicólogo que vai ouvir os meus problemas, que me vai aconselhar, se eu não tiver uma ligação, se o nosso sangue não se cruzar, não vai acontecer nada. Mas eu percebo que, por exemplo, há doentes que precisam desse acolhimento, aquela coisa de ser na consulta, alguém que seja mais emocional. Eu sou e gosto muito da minha doutora Daniela, que ela da farmácia. Ela no primeiro dia. É incrível, mas eu não preciso disso enquanto estou no consultório. O primeiro dia, em pleno Covid. Eu no consultório sou hiper mega pragmática. Eu preciso de decisões para tomar. Ela tira a luva. O resto eu faço em casa com a minha família. Tira a luva, põe a mão no meu braço e diz-me assim: eu estou consigo e vamos as duas. Mas eu consigo ter essa leitura. Eu adorei. Não. Eu consigo ter essa leitura na minha. Foi 2 mais 2 são 4. Olha, isto vai acontecer assim assado. Não fez um boneco lá de 2 mamas. Isto são 2 mais 2 são 4. Temos de ter muita atenção. Este é um cancro muito agressivo. Pode não correr bem. E eu, de repente, tenho o meu marido ao meu lado a chorar. Mas acho que eu é que eu estou a consolar. A primeira consulta é sempre muito avassaladora. Isso é outra coisa ótima de percebermos. É muito importante quem vai connosco à consulta. Sim. Não, mas ele é da guerra. Eu preciso ir para a guerra e ele que vai comigo. Mas depois fomos, então, à consulta com a doutora Daniela
E ela explicou-me exatamente o mesmo. Mas de uma maneira que eu achei tão bonito. Aquilo pareceu-me tudo muito bem. Enquanto que com a outra médica aquilo era tudo avassalador. E como assim eu vou fazer agora um exame que me vai dizer isto e aquilo? E a Daniela disse-me exatamente o mesmo. Mas eu acho que tem muito a ver com há um livro incrível que é As Linguagens do Amor. Eu acho que tem muito a ver com isso. Por exemplo, na minha eu sinto isso, mas por atos. Sim. Ou seja, ela acolheu, por exemplo, no último tratamento, eu no dia que era suposto fazer o tratamento eu não tinha valores. Sim. Mas eu meti na cabeça que nós não estávamos a medê-los no dia certo. E eu disse, por favor, deixa-me fazer análise amanhã. Só para tirar aquilo da minha cabeça. Sim. Ela acolheu aquilo que eu pedi. Sim. E no dia seguinte, quando fizemos as análises, eu tinha 5 vezes mais valores. Sim. Ou seja, para a invalidade que eu estava a dizer. Que eu tinha essa desconfiança mesmo. Sim. E ela também tinha, na verdade, mas também estávamos a encurtar ali um bocado o período de descanso. E naquele momento eu senti que foi um ato de amor, porque ela valorizou aquilo que eu estava a dizer. Mas foi como eu. Então, mas eu vou fazer endoscopia porque estou enjoada e mal disposta. Quer dizer, eu sei que se fosse com a outra médica, ela tinha-me dito, olha, aquilo que você tem é ansiedade pelos exames, por tudo o que vai... Agora, o final dos tratamentos é tão avassalador, nós parecemos um trapezista sem rede. Sim. Não é? Eu continuamos lá em cima, mas não temos ninguém que nos ampare. Descansada, não é? É do género, nem sequer vou ver, nem sequer vais ter que ver, eu estou-te já a dizer qual é que é o problema, sei que caminho. Sim, sim. Não teria resultado. Sim. E tu aí não tinhas sentido que as tuas dúvidas tinham sido validadas, sim. Não é? Isso invalida logo a relação. Joana, quando o meu cabelo começou a crescer, eu tive, e ainda tenho muitas dores na cabeça. Tu sabes que me testiza na cabeça. Eu meti na cabeça que as dores eram um caco na cabeça. Eu fiz 2 taques à cabeça, com intervalos para aí de 3 meses. Agora brilhas no escuro. E agora brilho no escuro, é verdade. Isto é um disparate. Mas validou a tua ansiedade e que tu seguiste a tua vida. Segui a minha vida. Claro, pronto, agora as dores de cabeça são por outra coisa qualquer. E tu já sabes? Quase certeza é porque eu não descanso o suficiente. Estou aqui no programa da OncoSleep que me tem dado uma ajuda enorme. Eu sei que é, já porque eu de repente quero viver a minha vida num dia. Estou nesta maluqueira que eu... Já estavas a entrar na máquina. E tens razão. Sim. Tem razão, mas eu costumo dizer que eu agora quero viver a vida num dia, mas a fazer coisas que eu gosto. Sim, é diferente, não é? Eu também sinto isso, é isso que eu sinto. Chego ao final do dia exausta. Exausta. Mas eu chego ao final do dia e faço aquilo que a minha médica me disse para eu fazer, que é, Cristina, tu chegas ao final do dia, deitas a cabeça na almofada e tu pensas assim, minha vida podia acabar hoje que eu sinto-me feliz. Sim, não me sentia, não é? Porque lá está, o mundo precisa de mim. O mundo precisa de nós. De nós, exato. Mas eu gozo tanto estas 24 horas que o universo me oferece. Eu acho que a transformação é essa mesmo, não é? Poder fazer escolhas por si. Eu acho que essa é a maior. Sim, eu agora faço, obviamente, trabalho, não é? Mas se eu perceber que vem aí. Isso dá muito prazer, não é? Tipo, esta coisa da conexão e de... Gosto muito de trabalhar, presente. Adoro o meu trabalho, mas se eu perceber que vem aí problema, eu prefiro dizer que não tenho espaço de máquina para produzir, não tenho capacidade para fazer esse trabalho. Parece maravilhoso, eu também faço isso agora. Eu tenho que fazer isso. Eu sofro depois imenso e não compensa. Eu adotar uma fuga, não compensa. É adotar uma fuga sem peso de culpa, não é? Antes pensava, não, vou enfrentar aquela situação. Vou enfrentar de frente. Não, agora eu saio de fininho e fiz só que nunca vi. Exatamente. E não me preocupo. Estou a produzir um trabalho. Eu acho que ainda trabalho muito, mas pertence à classe do proletariado. Sim. Que tem mesmo que trabalhar para viver. Joana, eu também. Lá está alguma se há alguma que não tenha que trabalhar. Eu também tenho que trabalhar imenso. Não, eu acho que é altamente concorrente. Que eu. Qualquer esquina. No outro dia, depois de alguém passar por isto, se quer é algum privilégio. Sim. Que venha para a pessoa, não é eu poder carapir, o que é que seja. Sim. É eu não ter que trabalhar. Se querem adotar algum privilégio para isto, não é? Sim. Não estávamos a falar da outra vez, tinha a ver com o cartão ou... Sim. Já não sei, acho que era uma senhora que eu encontrava sempre na rádio e dizia-me assim, não, é que eu fiz 12 brancas e 4 vermelhas. Pois, exato. E você não imagina. Sim. Aquilo foi de uma agressividade, sabe? Pois, sim. Não é? Tipo, se quer arranjar um privilégio, deixa-nos não trabalhar. Olha, eu há uns meses atrás estava quando foi a JMJ, foi um trabalho muito complicado, tanto de negociação como de produção, e eu de repente estava ao telefone com 4 pessoas, 5 pessoas, e o telefone não parava. Estás numa posição pior, porque eu tenho que sair. Eu saio do hospital e acaba. E eu pensei assim, não, isto está a começar a ser avassalador mais para mim. É para continuar ao telefone,
porque não posso abandonar, não é? Então vou fazer isto na praia. Saí do meu escritório, fui à minha casa, fui buscar o fato de banho, toalha, o meu chapéu e a minha tenda, porque eu sou a pessoa que vai de tenda para a praia, digo louco, com os pés na areia, e estou a atender toda a gente ao telefone. No meio destas telefonemas ainda me aparece a Beatriz. Porquê é que você não me atende o telefone? Porquê é que o seu telefone está sempre impedido? Isto é uma coisa horrível. Você disse que ia acabar com isso. Mas estou nesta maluqueira com os pés na areia da praia. Faz toda a diferença. Toda a diferença. Então, às vezes também temos que ser inteligentes para isso, não é? Sim, Quando é possível, não é? escolhas. Eu só pensava assim, estou a falar com esta cliente, eu só espero que ela não perceba que mas já viste que a culpa é as ondas do mar. Mas a culpa está lá sempre. Claro. Ela está a perceber que eu estou na praia de certeza absoluta. Exato. Já borrifei para isso. O trabalho está feito, mas está tudo resolvido, temos a equipa toda em campo para fazer as montagens. Então eu estou na praia. Mas há sempre culpa associada. Pois há. A culpa vai sempre andar aqui connosco. Sim, sem dúvida que sim. Então, o que é que tu tiras disto? Quase 2 horas. Socorro. Eu tiro a partilha. Eu acho que acima de tudo é a riqueza das partilhas, não é? A conexão. Eu acho que sim, e esta ideia do mundo precisa de nós tem muito a ver com a questão da valorização, que nós não temos e que não trabalhamos, e continuamos muito nesta ideia de acontece é por acaso, tive sorte, não sei acolher quando me elogiam porque vou ser prepotente, vou ser arrogante, vou cair na soberba, não é como tu dizias da outra vez, e nós não sabemos lidar com isto porque somos habituados a fazes aquilo, estás ali no teu cantinho, vais para o trabalho das 9 às 5, ganhas o que tens a ganhar e segue a vida. E nós temos mesmo que trabalhar, e ao longo da nossa vida, eu acho que é importante, na nossa valorização e naquilo que nós fazemos. Deixa-me só pegar nisso que tu disseste, porque foi uma coisa que eu aprendi com esta doença, que apesar de eu ser uma pessoa que sempre teve muita autoestima, eu sempre gostei muito de mim, com mais peso, com menos peso, cabelo mais curto, mais comprido, eu sempre gostei muito de mim, e sempre me levou mais à frente. Mas a verdade é que agora eu cheguei a um patamar que é, às vezes perguntam-me assim, quem é que é, e eu e Beatriz no outro dia também tivemos esta conversa, tens alguma pessoa em quem tu achas interessante ou que seja uma inspiração para ti? Tenho uma pessoa em quem eu me inspiro, por exemplo, em moda. Tenho uma pessoa em que me inspira no sentido de alavancar e dar a mão ao outro, mas em quem eu me inspiro realmente é todos os dias de manhã, quando eu me vejo ao espelho, para lavar os dentes, para me maquilhar, é em mim. Aprendi a fazer isso no pós-doença, que é agradecer-me, principalmente ao meu corpo, que era algo que eu não respeitava, agradecer-lhe todos os dias por ele estar agora a recuperar e a permitir-me fazer coisas incríveis depois de todas as agressões que passou, e era uma coisa que eu não fazia, eu não tinha esse respeito. Eu era capaz de apontar toda a gente externa e nunca olhar para dentro. Nunca serei eu a minha primeira escola. O facto de tu seres a tua própria inspiração leva-te a um patamar que tu não queres saber o que é que dizem, o que é que os outros pensam, o que é que os outros fazem, e o que é que eu estou completamente a borrifar. E visto de fora parece sempre fácil, não é? Parece, mas não é. Mas eu sinto-me tão em paz com aquilo que eu sou, com aquilo que eu dou aos outros, que dou a mim, e a paz que tenho comigo, que eu estou completamente a borrifar, e por isso é que eu me sinto tão à vontade de chamar a Cici, de chamar a tia, a Sara, a Cristina, quem for. É extraordinário. E parece que é algo que faz tanto sentido, não é? Porque se nós somos a nossa própria inspiração, deixamos de depender dos outros. Quando se falamos em inspiração, e não temos acaba medo por haver que as qualidades, as características dos outros não vos façam sombra, que eu acho que é essa. Mas como é que isto é tão difícil de fazer de forma natural? Como é que o impacto é tão grande durante a nossa vida para que... E nós sentimos, não é? Quais são os agitadores, quais são os que vêm logo a correr para tentar comer alguma coisa. A Liliana lançou um Copsicologia no Norte, uma imagem linda, uma borboleta, chama-se Metamorfose. Tem um projeto incrível. Eu não sabia que ela era psicóloga, eu acho que é incrível. Mas eu sabia. Eu só estava à espera que ela fizesse uma coisa dessas na oncologia, porque é tão precisa. Precisa. E eu, assim que vejo o projeto dela, ela não me diz nada, fail, mas eu vejo o projeto dela, vejo a página dela, eu imediatamente, eu não sei se tu sentiste o mesmo, eu imediatamente tive que partilhar gente do Porto e arredores. Se há quem vai entender, se há quem vos vai entender, é a Liliana, com o seu projeto de oncopsicologia.
Isto é um gosto e um gozo enorme partilhar. Então vamos partilhar também contigo que vai nascer na Clínica Marisa Rodrigues Eco, que é também um projeto muito semelhante àquele que nós passámos sobre a compulsão alimentar, mas dentro da oncologia. Olha, muito bem. Que é psicologia, exercício físico e nutrição, muito na mesma bem. clínica disponível para doentes oncológicos. Muito bem, fico muito feliz. Porquê? Porque eu tenho também muitas pessoas que me fazem esta pergunta e eu fico sempre muito na dúvida de como responder, que é: Madame, engordei imenso nos tratamentos. Como é que eu consigo? O que é que eu posso... E há muito ainda aquela ideia enraizada de que não podes fazer exercício. Como é que eu posso treinar? Como é que eu posso começar? Só com caminhadas? E eu digo logo, caminhadas não dá. Era lindo que desse, mas só caminhadas não vai dar. Mas tu não engordaste, ou tu não isto, ou tu não aquilo. Não é comparável. Não, exatamente, não vamos comparar, exatamente. É preciso, isto é tudo uma equação que é preciso. A alimentação, o exercício, quem está ao nosso lado, o nós próprios, isto é tudo uma equação para dar certo. É um conjunto, sim. Por isso eu fico muito feliz, porque depois tenho alguma dificuldade em dizer assim: eu gosto de fazer cycle e faço praticamente todos os dias. Porque a pessoa pode não estar apta para fazer cycle, porque é um exercício de muito impacto, que é preciso ter muita atenção. A pessoa que está em cima da bicicleta não está a olhar para nós. Nós temos que ter os pés bem apertados, temos que ter o selim, tudo no sítio certo para não nos fazer doer os braços, a axila, o peito. Não é um exercício que eu aconselho a fazer, mas que eu adoro e que eu gosto. Mas lá está, não... Eu voltei a correr. Por exemplo, eu ainda consigo correr. Mas eu percebo... Não tenho vontade. Ótimo, não tenho vontade. Exato. Agora não estou nessa. Se calhar no próximo ano volto outra vez a correr. Mas é importante se procurar um bom fisiologista do desporto que ajude a construir esse plano. Isso é muito importante. E hoje em dia é uma panóplia de coisas novas que se pode fazer. Sim. O que é que não dá? Não dá para a pessoa com doença oncológica agarrar e ir para um ginásio de repente? Sozinha? Sozinha. Não, sozinha não. Não pode. É difícil. Ou não deve. Mas não. Até porque assim, quando a pessoa vai ao ginásio já tem uma predisposição. Já quer ir. Já quer fazer por si. Já é preciso ter força de vontade para a pessoa sair de casa e ir para um ginásio. Porque eu vou-vos dizer, eu acho lindo o desporto, acho lindo e treinar, mas eu vou porque eu tenho que ir. Porque senão eu ficava a ver séries da Netflix na televisão. E muitas das vezes eu passo esta motivação aos outros para me motivar a mim também. Eu também. Porque eu não faço isto porque adoro estar enfiada num ginásio. Não. Eu faço porque é por mim, pela minha saúde e pelo meu bem-estar. Porque sei, depois quando eu sair do ginásio, eu venho com uma sensação de leveza que eu adoro. Mas eu só consigo sentir se for. E se treinar. Eu também já fui e ir para lá para a palheta. Também já aconteceu isso. Não acontece nada, não é? Por isso, quando a pessoa já tem aquela vontade de vou sair de casa, vou treinar, vou entrar num ginásio, tem que haver uma pessoa que depois agarre nessa vontade e que depois a transforme. A minha querida Inês. Bem. Minha querida Inês. Não sou eu, é outra. É outra do desporto. É a minha querida Inês do desporto. Porque, entretanto, se houver alguém que esteja junto e que dê a mão, então ainda é mais fácil. Eu tenho um Tiago. Tens um Tiago. Nós já tentámos trazer um Bruno. E tens o Tiago tem um adjunto. Então temos que... Nós ficávamos aqui a conversar a noite toda. Porque ainda por cima as três somos ótimas nisso. Então eu retiro principalmente para mim esta importância da comunidade. Primeiro de tudo, obrigada por teres embarcado nisso. Foi um privilégio para mim, para nós. Tive muita importância da comunidade e da empatia e do respeito, né? No acolhimento das diferenças da doença. E muitas destes vamos repetir as vezes todas necessárias, né? Que não se comparam situações. Não se comparam. Principalmente, e eu tenho uma t-shirt com isso mesmo que comprei, que também podem comprar no site da Oncoglam, que é O Mundo Precisa de Mim, que eu acho que é um lema amoroso, e também o outro, que é O Canto Que Não É Bonito, mas nós podemos ser. E eu acho que isso puxa muito este lado, que efetivamente é uma escolha. É uma escolha, não é obrigatório. Como em tudo, não só na doença. Claro. Eu acho que é mesmo essa analogia que podemos fazer. Por mim, muito obrigada. Obrigada. E eu quero agradecer muito este convite. Eu vou também fazer o mesmo com vocês. O que eu tiro desta conversa tão boa é a empatia, a comunidade, o ajudarmos, darmos as mãos a todas nós e terem-me deixado falar um bocadinho da minha Catarina. Obrigada. Obrigada a nós. E já sabem, sigam-nos
no Spotify. Sim. No Applecast, temos nada a deixar de parte. Também O nunca Applecast, já dissemos uma vez, já dissemos. Pois foi. Temos Já que temos pôr lá o estrelinhas e Temos que comentários. pôr o É verdade. fazer esse papel. Então, deixem-nos comentários, digam-nos. Sigam-nos no Instagram, no Spotify e as estrelinhas também no Spotify. E deixem comentários também. Sim. Partilhem connosco tudo o que quiserem. E digam-nos se isto pode ou não pode. Ser terapia. E sai à segunda-feira, sim. À 1 da tarde. Temos encontro marcado. Beijinhos, até lá. Obrigada. Obrigada. Passou muito rápido. Ai, que horror, 2 horas. Olha, ela volta e meia carregava aqui. Não, Eu, mas ai, era meu para Deus, ver 1 os hora e riscos. 45. Não é por isso, É é para por causa ver os riscos. do... Para saber se está muito bom.